Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Exponencial e hoje estamos com uma convidada mais do que especial que vai falar sobre algo que é essencial para a gente poder crescer e prosperar no consultório e em qualquer coisa na vida. A gente está aqui com a doutora Ju Fonseca, Juliana Fonseca, mas pode chamar de doutora Ju, psiquiatra. Vocês devem conhecer ela de outros podcasts por aí e hoje ela veio nos abrilhantar um pouquinho com todo o papo que vai rolar, que eu ainda não sei o que é. Bem-vinda, Ju. Muito obrigada, viu, Matheus, pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu gosto muito de toda a turma aí do Exponencial. Participo bastante do grupo, que tem os mentorados, tem o pessoal que entra depois. Então, gosto muito do trabalho que vocês estão fazendo. Obrigado pelo convite. Show de bola, Ju. A gente ficou super feliz quando você aceitou vir assim, de bate-pronto. Até a primeira vez que falaram em você vir no podcast foi alguma vez que a gente botou uma caixinha de perguntas. Quem você gostaria de ver no podcast? E aí apareceu o teu nome, daí tu até respondeu um bora. Daí tu entrou numa live nossa, assim, dessas que a gente estava tendo o evento presencial, e na hora que tu entrou assim e falou alguma coisa, eu vi que tu estava interagindo bastante no grupo também, eu falei, ô Ju, inclusive falaram pra gente gravar um podcast, bora? Daí tu falou, bora. Então fechou. E aí rolou. Legal. Rolou. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre motivação, sobre crenças, sobre coisas que são fundamentais para a pessoa poder crescer na carreira. Você, enquanto psiquiatra, você é uma pessoa assim que é psiquiatra, teve uma carreira assim que você é outlier, você está assim fora da média das pessoas, está tendo resultados muito bacanas e está buscando mais coisas. E paralelamente a isso, você lida com mais informações, assim, você lida com uma complexidade grande de informações porque você tem seu consultório, você empreende, você ao mesmo tempo quer manter a pessoa Juliana viva dentro de você. E acredito que a intersecção entre tudo isso seja o que te move para frente. Só que nesse caminho deve ter vindo assim muitas dúvidas, muitos anseios. Hoje você também mentora psiquiatras e psicólogos que estão querendo alavancar suas carreiras. Você deve ver muitos desses padrões que não sei se você já enfrentou muitos deles ou não, mas você deve ver muitos desses padrões de coisas que nos limitam e que tem a ver um pouco com a cabeça e que elas têm que mudar para que a gente possa conseguir dar passo para frente. Fala um pouquinho qual que é a tua visão de tudo isso aí. Acho que a gente tem que sair Para responder isso, Matheus, a gente tem que olhar para duas coisas distintas. Primeiro, que ninguém ensina a gente, nem na faculdade, nem na residência, nem em pós-graduação, para quem faz pós-graduação, modelo de negócio, gestão de consultório, contabilidade, ninguém ensina isso. Eu saí da minha faculdade, eu fui no hospital da minha cidade, em Minas, em São Lourenço, e na hora que o diretor técnico, né, falou, olha, aqui o recebimento é por PJ, eu não sabia o que significava PJ. E assim, eu tinha 23 anos, já era formada em medicina, sempre fui considerada uma pessoa inteligente, muito estudiosa, e eu não sabia o que significava PJ. Aí eu fui lá falar com minha mãe, o que é esse tal de PJ aí? A empresa, filha, tem que receber por empresa. Vai no contador, o contador resolve tudo, a gente nem sabe que tipo de empresa. Ah, é lucro presumido? Não sei. Não sei que empresa que abre, aí o que for melhor. Então, assim, o médico, ele passa tanto tempo bitolado na parte técnica, acadêmica de estudar medicina, que ele ignora todo o resto. E a gente, por ser ignorante no todo o resto, a gente vira alvo fácil, tanto para pessoas que querem vender coisas para médicos, né? Eu recebi um vendedor de seguro no meu primeiro plantão. O cara foi no meu plantão me vender seguro de vida, seguro de não sei o quê. Então, a gente vira alvo fácil. E, além disso, a gente fica travado, às vezes, na nossa carreira, porque a gente só pega os exemplos dos nossos professores. A gente não cria algo novo pra gente. A gente fica muito espelhando ali no chefe da residência. E eu lembro que, mesmo depois da minha PJ, eu já sabia o que era uma PJ, eu já sabia o que acontecia no mundo real, né, do mundo dos negócios. Na hora que eu estava no meu R3, eu perguntei para a professora que eu mais admirava, assim, como que é esse negócio de consultório, assim, eu abro e aí, né, o que eu faço, né? Ela falou, olha, fica 8 anos no SUS, faz seu nome. 8 anos que foi a história dela, né? 8 anos no SUS, você vai fazendo seu nome e o consultório vai crescendo boca a boca. Aí eu abri meu consultório em 2021, foi antes de eu terminar o R3, eu já abri o consultório. E realmente o boca a boca para psiquiatria funciona super numa cidade interior de 50 mil habitantes.
Só que aí eu comecei a aprender sozinho. Eu fiz um Google Meu Negócio, aí fiz o Google Ads sozinho, gastei R$ 3.000 no mês que eu não sabia configurar. Fui aprendendo muito com o erro mesmo. Assim, eu fazia, dava errado, eu ia lá, consertava, via vídeo no YouTube e ia refazendo. E aí eu fiz a prova de título, aí depois que eu tinha o título e tudo mais, aí eu abri meu Instagram em janeiro de 2023. Eu não tinha Instagram antes. Abriu ele quando? Novembro? 2023. Tá, e você já estava então há 2 anos atendendo consultório. Isso, eu já estava 1 ano e meio no consultório já. E eu abri um Instagram em 2023 porque eu nunca tinha tido nem Instagram. Assim, eu não gostava muito de rede social, eu não era uma consumidora. Então, eu retardei muito o início e esse foi um dos meus grandes erros. Tanto é que quando eu dava aula na residência, eu falava, gente, já começa a produzir conteúdo na residência, coloca que você é residente, mas para vocês irem treinando a se expor, a fazer vídeo, a fazer live, a fazer post, para vocês ficarem mais rápidos e para vocês irem perdendo essa vergonha, né? Mas eu mesma não fiz isso. Eu esperei todo o meu processo de residência, fiz pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, aí depois que eu fui fazer meu Instagram. E aí, meu Instagram, eu fui crescendo rápido, assim, em 8 meses eu tinha 50 mil seguidores, então foi muito rápido o meu Instagram, e ali eu percebi a oportunidade. Porque em 6 meses de Instagram, eu estava captando paciente, assim, de maneira muito rápida, tanto é que eu tive que colocar uma psiquiatra para atender junto comigo na clínica. Pera, ou seja, você lotou todas as suas horas de consultório particular, teve que chamar mais alguém Para trabalhar para mim. para trabalhar para ti antes de completar 8 anos. Não precisou ficar 8 anos no Não. SUS. Aí nessa época aí eu saí do SAMU, que eu dava plantão em SAMU, saí do CAPS, saí dos ambulatórios. Eu tinha 7 empregos antes do Instagram. O Instagram realmente foi uma virada para mim. E aí eu já tinha uma pessoa que estava me ajudando. A minha consulta saiu de R$300 de 2021 para 1.500 em 2023. Então, assim, foi um saldo de aumento de 500% em 2 anos e meio. Justamente porque eu usei o valor para reter agendamento. Porque não estava retendo agendamento. O pessoal estava agendando para 4 meses, 5 meses, por conta de identificação. E na psiquiatria faz muito sentido para os pacientes te conhecerem, verem o que você faz, ver o esporte que você pratica, saber o nome da sua cachorrinha, de saber a sua vida antes de marcar consulta. Tem muita gente que vem na consulta e pergunta, a Purunga melhorou? A minha cachorrinha. Porque eu tinha postado que ela estava doente, alguma coisa assim. Então, é uma coisa que o paciente, ele se relaciona, o lead, na verdade, se relaciona com você muito tempo antes de marcar consulta. Tanto é que chega na consulta, o paciente já está até mais tranquilo, porque ele já te conhece. Você não conhece ele, mas ele já te conhece. E aí, nessa época, como cresceu muito rápido, eu fui fazendo os processos, assim, fui trocando os pneus enquanto o carro estava girando. Né? Tanto a parte secretária, eu fui minha própria secretária durante 6 meses, aí fiz todas as mensagens possíveis e imaginárias, porque psiquiatria é diferente o atendimento, os pacientes Sim. começam a relatar os próprios problemas e coisas que são sigilosas para a secretária. Então, fiz todo o plano de atendimento, chamei minha cunhada para trabalhar comigo. Ela era uma pessoa uma pessoa super obsessiva. Eu falei, não, vai dar certo, que ela é muito certinha, era uma pessoa que eu confiava, nessa questão de controle financeiro também. E a gente montou todo um protocolo de atendimento, com pós-consulta. E aí eu fui melhorando em partes, né? Então, a consulta sempre foi 1 hora de consulta. E eu sempre tive base a questão da medicina de estilo de vida. Então, não era a consulta da psiquiatria padrão que você vai sair com ansiolítico. Né? Era uma consulta que as pessoas sentiam que era diferente, porque eu olhava a rotina, via a questão do comportamento, via a questão... Não pode ser, não, tipo, claramente não é aquela consultinha de 20, 30 minutos, renova a receita, carimba, Não. que a pessoa... Tem muita gente que acha que psiquiatra é isso. É E isso. teve uma frase, só um parênteses, assim, eu lembrei de uma frase de um livro do Viktor Frankl, que ele fala, é um psiquiatra austríaco, e ele fala que o que cura no processo terapêutico é a personalidade madura do terapeuta. E me veio isso quando tu falou que a pessoa tem que olhar para ti, te conhecer, ver quem você é, para que ela... Sinta segurança, né? Então, eu fui melhorando em partes, assim, né? Aí eu vi o pré-consulta, falei, eu vou fazer um formulário pré-consulta, porque os pacientes esquecem que eles já tomaram de remédio. Então, o paciente, ele agendou, ele recebe um formulário para consulta, onde ele vai escrever todas as medicações que ele já tomou, histórico familiar. Então, ele tem a oportunidade de ligar para a mãe e falar, aquele tio que era meio doidinho, mãe, o que ele tinha mesmo? Ah, era bipolar, beleza. Então, o paciente, ele, antes da consulta, ele já se organiza ali dentro do estilo de uma anamnese, mais um formulário para consulta. Então, quando o paciente chega, eu já sei o nome da esposa, eu já sei se ele fuma,
eu já sei se ele usa algum tipo de substância, eu já sei se ele já foi internado, eu já sei se teve aborto, eu já sei várias coisas que seria difícil fazer tudo isso numa primeira consulta. Então, aí eu esquematizei o pré-consulta, a consulta mais demorada e toda a questão de pós-consulta que dá muita diferença. Mandar mensagem para o paciente de semana em semana, de mês em mês, para saber como que ele está, de fazer acompanhamento, de pegar esses pacientes, repescar para marcar consulta. O monitoramento muda completamente a adesão a qualquer coisa, a mudança de qualquer hábito. Muda, e assim, na psiquiatria, eu acho que é uma especialidade fácil nesse sentido, porque na psiquiatria quase todos os transtornos são crônicos. Então, se você fideliza o paciente, rapidamente você tem uma agenda cheia. Se você fideliza. E, logicamente, vai ter aquele paciente que não gosta de você porque não gostou, não deu match ali, e que tá tudo bem. Mas se você conseguir reter pelo menos 50% dos pacientes que você atende, em um ano você tá com a agenda lotada. Então, a minha tática ali foi ir subindo o ticket para segurar a minha agenda para eu dar conta de atender a demanda. Cara, aqui tu falou já coisas que tem muitas camadas e eu consigo ver vários pequenos pontos que eu vejo em comum em todos os médicos que têm sucesso e que a coisa anda. Né, na psiquiatria, a pessoa que quer marcar a consulta para o psiquiatra, ela realmente, no momento de agendar, eu acredito que ela não quer uma consulta para daqui a 4 meses. Se eu quero ir no psiquiatra, essa semana. Eu quero agora. E aí você identificou esse ponto, só que não só esse ponto, teve vários pequenos pontos que tu identificou. E quando tu fala assim, eu aumentei minha consulta em 500%, tu não tá falando eu fiz o mesmo público pagar 5 vezes mais. Porque quando você aumenta a consulta de 300 para R$ 1.500, o público que você atinge é completamente diferente. Porque quando a gente fala em padrão de consumo, as pessoas têm um teto psicológico do que é razoável eu pagar para determinado serviço. Então, quando eu mudo tem gente que pensa assim, vou começar de 300, eu vou para 600, eu vou para 900. Cara, cada vez que você fizer isso, você vai renovar a base. E você renovou a sua base, mas você pôde fazer isso porque você se posicionou muito bem em uma nova plataforma na qual você não estava. Eu acredito que provavelmente se você fosse começar hoje sabendo coisas que você sabe, você já ia começar com um outro posicionamento e se alavancando nisso daí. Faz sentido isso? Faz total sentido. E uma coisa que fez muita diferença, assim, Matheus, eu acho que o médico, ele tem dois extremos. Ou ele pega tudo pra ele fazer, ele não quer nem quase uma faxineira na casa dele. Se deixar, até a própria casa vai limpar. Ou terceiriza tudo e coisas que não dão para ser terceirizáveis no início. Então, o fato de eu ter sido a minha própria secretária fez eu entender ali não só as objeções, mas o tipo de cuidado que o paciente quer desde o início. Então, o paciente chega, pode mandar mensagem para minha secretária. Nunca mais ele vai ter uma mensagem sem ser personalizado. Então, a partir do momento que eu pergunto seu nome, é Matheus, sempre vai ter Matheus. E vai ser personalizada mesmo. No sentido assim, eu sei que você esse mês viajou para Paris com a sua esposa. Na volta, vai ser, oi, Matheus, como que foi de viagem? Foi tudo tranquilo? Já chegou no Brasil? Como que você está passando? Então, assim... Relacionamento. É relacionamento. Se falasse aquela mensagem, oi, tudo bem? Então, já deu 30 dias da sua consulta. Aquela mensagem Ctrl-C, Ctrl-V, que para a psiquiatria pode até funcionar em outras especialidades, mas para a psiquiatria não funciona, ainda mais uma consulta mais, assim, high ticket, né? E uma coisa que me faz muito bem, né? Não me fez muito bem, me faz muito bem, é que a partir do momento que eu aumento meu ticket e eu posso trabalhar menos horas, eu separei, isso é uma coisa completamente pessoal, não estou nem falando para vocês fazerem, não. Eu separei 20% da minha agenda para eu atender de maneira completamente gratuita. Então, dos 80 pacientes que eu atendo por mês, 20% da minha agenda eu atendo de graça. Aí tu falou uma coisa legal. É assim, quando você tem um modelo de negócio que para em pé, e entenda por modelo de negócio que para em pé, é assim, algo no que você pode ver uma necessidade do mercado, gerar valor para essas pessoas e receber novamente valor na forma de dinheiro. Então, é assim que se equilibra a coisa e você tem um modelo de negócio sustentável. Quando você tem isso dentro do seu consultório, você pode se permitir fazer outras coisas que não te remuneram tão bem do ponto de vista financeiro. Porque às vezes a gente até fala para as pessoas sobre abandonar alguns vínculos, mas a ideia não é que você deve ganhar o máximo em tudo que você faz. Tem vínculos que as pessoas têm que elas mantêm por afeto, tem vínculos que elas fazem para
que é uma forma que elas sentem que elas podem doar de volta, às vezes, para a instituição que elas se formaram, às vezes para a cidade delas, às vezes para, sei lá, para a humanidade. E aí a pessoa poder ter um consultório que é lucrativo, a ponto de permitir que você possa fazer isso, de atender outros públicos de forma gratuita, porque para ti de alguma forma te conecta com algo além do dinheiro, isso é massa demais. Isso é bom demais. E eu pensava que, assim, eu trabalhei no SUS e o CAPS era 40 pacientes por dia. Se eu pegasse um dia na semana e trabalhasse no SUS, um CAPS, eu teria que atender no modelo SUS, que é um modelo que eu não concordo, eu entendo que não tem muito jeito de resolver, porque a demanda é muito grande, mas é um modelo que eu sei que eu não dou nem 10% daquilo que eu consigo dar para um paciente. Então, eu prefiro atender dentro do meu modelo, o paciente vai ser atendido do mesmo jeito, com a mesma atenção, também vai ter acesso 100% ao meu WhatsApp. Então, não é um jeito de eu ajudar mais ou menos. Eu vou ajudar igual eu ajudo quem paga R$ 1.500 a meia hora. Eu fiquei curioso agora, como que esse público, como que você faz para pegar esse público, qual que é o critério para o público que passa contigo de forma gratuita? Como isso funciona na prática? Não tem um critério, assim, Matheus, porque eu tenho pessoas que passam comigo por diversos motivos. Tem, assim, pessoas que me conheceram, me mandaram mensagem no Instagram, e, assim, aí é até uma coisa meio espiritual, assim, que eu senti que eu deveria ajudar, porque, assim, pedido de ajuda eu tenho centenas diário, né? De, me atende, por favor, tô com problema de jogo tigrinho. Como eu falei muito de bets no ano passado, vem muita gente pedindo ajuda, porque está endividado por conta de bets, pedindo ajuda. Mas tem algumas pessoas que vêm, assim, e algo pede para ajudar, assim. Esse algo, para mim, é Deus, né? E eu tenho pacientes que divorciaram e o marido que pagava as contas e não tem mais dinheiro. Aí eu passo a atender de graça. Paciente que perdeu tudo. Também tenho pacientes que eram pagadores antes e que a vida deu um... Às vezes, pacientes que eram desses que te pagavam R$300 por mês. Exatamente. E, assim, mudou completamente a realidade, mas você tem um vínculo com eles. Sim. E sente, cara, eu tenho algo para ajudar a entregar para essa pessoa. O critério é os 20%, que, assim, gira em torno... É muito difícil variar. Fica 18, 21. A minha secretária, ela é bem certinha nisso. Os 20%. E o critério principal tem que partir de mim. Cara, que massa, eu não sabia Entendeu? disso. Legal. Então, isso faz muito sentido para mim. E isso acaba que justifica uma das coisas que eu mais sentia desconforto. Porque em 2 anos eu estava cobrando mais do que meus preceptores da residência. E isso me incomodava demais, Matheus. Logicamente, na residência a gente conversa sobre, né, consultório, valor de consulta. Cara, como que eu, com 2 anos de formada, tecnicamente eu sou pior que todos os meus professores. E lógico, né, eles têm 15 anos a mais do que eu, como que eles cobram menos do que eu? Só que aí eu entendi que são caminhos diferentes. Eu fui pro caminho de investimento em branding, fiz mentoria de branding, de marca pessoal, coloração, não sei o quê, e roupa, e ensaio, e pegar um Instagram, e fazer vídeo. Podcast, eu mandei mensagem, em 2023, eu mandei mensagem para mais de 200 podcasts me convidando. Eu fui em 20. Tu falar assim para mim que dizer que isso daí eu fiz investimento em branding e não sei o que e tal. Não tem branding para sustentar. Assim, branding é você fazer uma promessa e você entregar o que você promete de forma consistente. Não tem como você projetar adjetivos, não existe paleta de cores, não existe arquétipo que sustente a mentira. Então, se isso se manteve consistente, é porque a consistência e a coerência está em você. E alguns detalhes que já me chamaram muita atenção são detalhes em relação à experiência e ao foco com a experiência do paciente. A tua experiência, ela não começa no momento que o paciente entra na sala e ela não termina no momento que o paciente sai da sala. Porque esse paciente, tem toda essa construção de um vínculo antes, ok. Mas quando entrar em contato com a tua secretária, tu já vai fazer com que ele comece a buscar informações que você necessita para que o momento que ele estiver contigo, aquela hora que ele vai pagar um valor alto por aquela hora, mas para que ela seja proveitosa ao máximo, porque ele vai preencher esse formulário, vai trazer as informações, vai vir com tudo muito rico. Tenho certeza que antes da consulta você olha isso em respeito ao próprio paciente. Veja os exames que ele já mandou, que eu peço assim, os últimos 6 meses, se você tiver exame, manda. Então, existe um trabalho pré-consulta ali
que se vai no médico do plano, não tem esse momento que o médico se prepara para a consulta. Total, e quando ele sai da tua consulta, Acabou pelo que tu falou também. do pós-consulta, cara, quando ele sai da tua consulta, eu tenho certeza que você também tanto tem a preocupação com ele, quanto tem a intenção e a proatividade de ir atrás, e isso foi algo que você começou estruturando sozinho. Então, todo esse acompanhamento, isso daí é um comprometimento com... É você fazendo tudo que você pode dentro da sua parte para ajudar o paciente a ter um resultado. Então, ele não está pagando por uma consulta, ele está pagando por um acompanhamento, ele está pagando por alguém que alguém para quem ele tem que prestar contas de certa forma, alguém que é accountable. Você é isso para essa pessoa. Tu estava me falando que você estava no aeroporto aqui, o voo atrasou, você estava ali no WhatsApp respondendo, fazendo coisa de paciente. Então, eu não acho que... Eu entendo o teu conflito de, cara, estou cobrando já mais do que todo mundo, é porque eu investi nisso, né? Tá, beleza, tu investiu nessas coisas, eu acho que com certeza isso tudo sobe. Mas se a pessoa não tem entrega também, não tem essa intencionalidade de criar uma experiência diferenciada, isso não se sustentaria. E agora, todo lugar que eu vou, eu fico reparando na questão de experiência do cliente, por mais que não tenha a ver com a minha empresa. Então, eu cheguei aqui, já teve uma moça que me atendeu até a porta, perguntou o meu nome e me levou até um lugar separado e falou para eu ficar à vontade e perguntou se eu queria água. Isso foi uma boa experiência que eu tive aqui no estúdio. Então, eu fico reparando restaurante, tudo eu fico reparando em questão do comportamento, do que dá para eu mimetizar, do que dá para eu melhorar no consultório. Então, eu faço cliente oculto na minha secretária a cada 3 meses, ou mudando o chip e vou fazendo cliente oculto nela. Para a turma que não sabe o que é cliente oculto. Cliente oculto, basicamente, eu tenho um outro celular que eu vou trocando os chips a cada 3 meses e eu mando mensagem para minha secretária, como se eu fosse um cliente, e vejo como que está sendo o andamento, porque a gente faz os protocolos, mas a gente precisa verificar se os protocolos estão sendo feitos, né? Então, eu vou fazendo... E sempre aparece alguma coisa que dá para melhorar. Seja no tempo de resposta, seja de alguma frase que foi sem o nome, ou seja alguma coisa que eu fiz lá em 2022 e não está fazendo sentido mais, que dá para melhorar as conversas. E o meu, assim, apesar de eu usar a CRM, não tem nada que seja automático a não ser a mensagem de ausência. Porque na psiquiatria, imagina uma pessoa que manda uma mensagem seguinte: preciso de uma consulta com a doutora Ju porque eu tentei me matar. Oi, bom dia, que bom ter você aqui. Para conhecer o trabalho da doutora Ju, clique aqui no PDF abaixo para você conhecer os podcasts que ela já foi. Não tem como, porque essa recepção vai ser muito dependendo do que a pessoa colocou. Agora, se vem outra pessoa, olha, meu nome é Mariana, eu sou médica, eu vi a Ju lá no Café Exponencial e eu quero marcar uma consulta com ela. Oi, doutora, que não sei o quê. Então, as mensagens, elas têm um padrão e uma questão de uma ordem a ser seguida. Mas a forma como o paciente chega pedindo consulta vai fazer com que esse atendimento seja diferente. Total. Assim, e isso que tu falou é a diferença entre um processo de delargar e delegar. Tu disse que o médico, muitas vezes, ele fica nesses dois extremos, assim, né? Ou ele quer fazer tudo ou ele quer delegar tudo. O delegar tudo, muitas vezes, é o delargar tudo. Você passou pelo processo de fazer todas essas coisas, organizou, passou para uma pessoa, treinou essa pessoa, só que não termina aí. E aí, volta e meia, você mesmo testa essa pessoa para ver o que tá ali no processo que não tá funcionando, para reiterar e melhorar, porque as pessoas precisam desse treinamento. E acho que essa é a questão que poucos entendem, que é delegar. Delegar não é delargar, é você ser agente ativo no processo, seja você diretamente com a secretária, ou seja, você tendo uma outra pessoa que reporta a você e que essa pessoa é responsável por indicativos aí, seja como for. E a questão de perceber qual momento, assim, o fato de eu ter acesso ao CRM e fazer o cliente oculto, por exemplo, esse ano eu percebi, Matheus, que a gente chegou no momento em que realmente não ia ter um tempo de resposta bom, porque minha secretária já estava no limite dela, né? E o paciente psiquiátrico, eu aceito áudio, não falo para não mandar áudio, minha secretária ouve e tem áudios de vários minutos, né? Então, e a gente precisa entender o contexto, a gente ouve todos os áudios de fato. Eu contratei uma segunda secretária agora que é para fazer só a parte do pós-consulta, então ela está em treinamento. E quem está treinando, eu treinei na primeira semana, agora minha secretária está treinando. Então eu tenho que tirar a hora do meu dia para treinar a segunda secretária. E aí tem gente que vai falar, nossa, poxa, mas você vai gastar aí mais uns 3 mil por mês, se for considerar, né, 13º, os impostos e tudo mais, para fazer pós-consulta.
Sim, porque se ela conseguir 2 agendamentos no pós-consulta, 2 no mês, já pagou o salário dela. Então, assim, tem umas economias que são economias bestas. Aí o médico fica colocando um porcelanato super caro no consultório, que não vai gerar nenhuma outra boa impressão, que outro piso, metade do preço ia funcionar. Mas na hora de contratar uma segunda pessoa para ser secretária, ai, não, vou aumentar o gasto fixo, blá, blá, blá. E aí compra uma biopedância de 200 mil. Então, assim, tem umas coisas assim, que eu não consigo entender muito bem na cabeça de alguns médicos, sabe? A gente, esse investimento em pessoa faz muito sentido. Ainda mais agora que tem um monte de ferramenta IA vindo, eu, particularmente, eu fico com raiva de conversar ontem eu fui agendar um ultrassom de rotina, eu demorei 20 minutos, que é aperte isso, agora manda sua carteirinha. Aí manda a foto. Não, manda o número da sua carteirinha. Agora você vai ser atendida. Aí demorou 2 horas para ser atendida. Tipo, isso piora muito a experiência do cliente. Então, eu acho que se for um consultório particular, né, se a pessoa já cobra ali 600, 700 reais a consulta, não tem como ela não ter uma secretária. Porque vai chegar um momento que essa economia não vai valer a pena, que ela vai perder cliente, porque no momento que o paciente perguntou para você o valor da consulta, ele já perguntou para mais uns 2, 3 WhatsApp. A secretária, ela não é... Não é luxo. Ela não é a pessoa responsável por uma burocracia de agenda. Ela é um pilar de alavancagem do teu consultório. Não, ela é o comercial do seu consultório. Peça essencial. Ela tem que ser uma pessoa valorizada e, assim, acho que toda pessoa que quer crescer, tem um plano de crescimento, tem uma secretária, tem que alinhar com ela assim, olha só, estamos nesse momento, eu quero crescer, a gente vai crescer, vamos faturar mais e conforme eu crescer, eu quero que você cresça. Eu quero te dar pista para crescer. Eu quero que você tenha uma projeção. A gente sempre fala que grana, assim, é um dos pilares mais fáceis, assim, né? De você pagar alguém. Recompensa é Pix. Paga alguém, mas beleza. Mas fora pagar alguém, tem também a questão do reconhecimento e do aprendizado. Se eu reconheço a pessoa pelo que ela faz e gero possibilidade de ela aprender, se ela aprende, ela consegue implementar mais. Se ela implementa mais, eu tenho que fazer esse circuito de feedback e pagar mais para ela de novo. Então, é muito bom quando a gente pode ter essas conversas e valorizar as pessoas e falar, olha só, a gente vai crescer, você vai ter oportunidade de pegar mais responsabilidade para você, quero te dar pista para crescimento. E assim você vai ganhar mais também. Às vezes o médico quer tudo para ele. Quer tudo para ele, né? Quando eu contratei, e é minha cunhada, né? Aí o pessoal, nossa, mas entra nessa questão familiar. Isso, assim, depende da família. Tem família que não dá para trabalhar junto. No caso, eu e minha cunhada, a gente se dá super bem no trabalho também. Ela, quando entrou, eu cobrava 300 reais. Eu falei, olha, eu vou pagar 3 consultas para você. 900 reais. Minha consulta é 1.500, ela ganha 4.500. É maior do que... Ela cresceu junto. Ela cresceu junto. E agora, minha outra secretária, ela chegando muito atrasada, pega muito trânsito. Falei assim, você tem carteira de alguma coisa? Não tem. Falei assim, então você vai tirar a carteira de moto. Eu vou comprar uma moto pro consultório, vai ser a moto da empresa, você vai tirar a carta de moto, eu vou pagar para você ter, porque eu prefiro gastar 15 mil reais numa moto e 2 mil reais numa carteira, e ela chegar em ponto e não ter aquele estresse de comer de consultório, de fazer café para paciente, de receber paciente, e ela se sentiu muito valorizada. Ô Ju, aqui vou ter que até parar, porque nisso tem uma aula. Como é que as pessoas querem, às vezes, transmitir para o paciente que elas se importam com o paciente e querem que a secretária demonstre isso, que o médico se importa muito, se o médico não se importa com ela, a secretária. Tipo, esse ponto de você olhar para ela e perguntar, peraí, na tua rotina, o que tá pegando? Onde tu mora? Como tu vem? Não, a minha secretária, ela pega 3 ônibus. Assim, que a minha secretária, que é a minha cunhada, que é a secretária 1, né? Ela trabalha home office. Agora eu tô com a secretária 2, que é do presencial, que mora em Floripa. Ela pega 3 ônibus. Eu falei, piora muito a qualidade. Ela chega cansada. Total. Piora a qualidade de vida. Eu falei assim, você tá comigo? Que faz 6 meses só que ela tá comigo. Você tá comigo? Vamos tirar essa carta. E outra coisa, o meu consultório é psiquiatria e minha esposa é enfermeira esteta. Ela faz parte de harmonização. Eu falei assim, você terminando essa carta, vai fazer faculdade de estética, vai começar a fazer os procedimentos não invasivos, limpeza de pele, coisas que dá para ter na clínica. E quando você aumentar a sua agenda, a gente vai contratar outra pessoa para fazer a sua função. Isso é gestão de pessoas no nível máximo, porque pega o tripé que a gente falou, remuneração, reconhecimento, aprendizado. Você viu o potencial na pessoa, Sim, a menina quer crescer. Você fez o quê? Eu vou pagar para você isso, essa carta. Pô, isso daí já é em si um reconhecimento do trabalho dela. Então, assim, esses pilares estão todos check.
as pessoas às vezes têm a preocupação de treinar alguém, deixar alguém muito bom e perder essa pessoa para a concorrência. Só que uma pessoa que você trata assim, Não vai querer sair nunca. essa pessoa, ela faz parte. Sim. Ela é parte. E ela sabe que você vê ela como parte. Sim. E quando você desenha assim, cara, tu vê a ambição na pessoa, o desejo de fazer. E você fala, meu, tô vendo isso e vamos lá, vou te ajudar nisso. Na minha cabeça não tem lógica, assim, porque quando eu ganhava 5 mil reais no consultório, a secretária ganhava 900, que era o que eu conseguia atender de particular. No momento que eu estava ganhando 10 mil no consultório, ela também estava ganhando 900, porque eu ainda estava com consulta baixa. Mas no momento que eu faturei 100 mil no consultório, não faz sentido minha secretária ganhar 1.500. Ela vai ganhar 4.500. E ela vai ganhar mais quando eu subir o ano que vem a consulta. Então, assim, e eu não fico mal, nossa, vou pagar 6 mil para minha secretária, tá, mas minha consulta é 2 mil. E eu combinei com ela no dia 0 que ela ia ganhar 3 vezes uma consulta. Se uma consulta for 5 mil, ela vai ganhar 15 mil por mês, que é mais do que médico que trabalha em posto de saúde. É um combinado, e eu vou honrar esse combinado com ela. Então, e eu sei que ela veste a camisa. Então, final de semana que tá muito apertado de consulta, final de ano, é muito puxado pra psiquiatria. Ela trabalha sábado e domingo, se precisar. E eu não preciso pedir. Muito pelo contrário, eu peço pra ela não trabalhar. Não, eu já tive que deslogar o CRM dela, do computador dela, pra ela descansar de domingo. Então, assim, eu não entendia nada de cultura, nunca tinha feito curso, nunca tinha visto nem aulas do G4, assim, coisas assim, que ensinam questões de cultura. E era uma coisa que eu já implementava, porque na minha cabeça fazia muito sentido eu trazer essa pessoa perto de mim. A minha secretária sabe nuances de pacientes ali. Por exemplo, paciente que já foi internado 12 vezes por tentativa de suicídio. Mandou mensagem, tem etiquetinha vermelha. Etiquetinha vermelha é o seguinte: para tudo que você está tomando banho, sai do banho. Etiqueta vermelha no WhatsApp significa isso. E vai ver o que esse paciente está precisando, porque é alto risco. Ó, processos bem estruturados aí, mais uma coisa de lugares de sucesso. E essa questão, assim, de gestão de pessoas, cultura, eu acredito muito que a gente tem recursos, tem diferentes formas de recurso. Pode ter o recurso financeiro, tu pode ter grana para investir, tu pode ter teu conhecimento, é um recurso. Todo o teu repertório, ele é recurso que você tem. E tem algumas coisas que as pessoas têm que, tipo, vem delas, que é um pouco de sensibilidade, que é um pouco de empatia, que é de colocar no lugar do outro, que é por situações que a vida te expôs e te fez formar a pessoa que você é. Isso te leva a querer fazer algumas coisas, porque não foi, assim, não baixou um santo em alguém, a pessoa escreveu um livro, alguma coisa sobre cultura. Ela viu que funciona, né? Alguém viveu na prática e viu, cara, na prática tratar as pessoas assim funciona, vamos escrever isso. E não foi só alguém, foram várias pessoas e, tipo, coincide de muitas coisas sobre liderança vão coincidir num tema central que é assim, sirva. O bom líder, ele serve as pessoas. Mas, Ju, a gente falou aqui no início que a gente ia falar de a crença. gente viajou aqui, mas, né? mas é que tá, a gente não viajou longe. A gente viajou perto, porque eu vou fazer agora uma retrospectiva que é assim, sobre crenças, né? Vamos ir quase no princípio da inversão do que você fez. Tá. Você foi contra muitas coisas que são crenças de médicos que travam eles no deserto. Eu vou começar desse ponto. Doutora, como que é o consultório particular? É assim, Ju. Você vai fazer 8 anos de SUS e tararararararara. Pimba, você questionou isso. Peraí, por quê? Quem disse? Ah, como? Será? O que eu posso fazer? Vou tentar, vou pesquisar. Ah, vou fazer um Google Meu Negócio, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou me movimentar. Muitos médicos, eles param aí e eles falam assim, consultório particular só dá certo depois que você fizer a sua carteira no convênio. E daí tu pergunta, de onde é que tu tirou isso? Tipo, Esse é o próprio concorrente, que todos os meus pacientes que pagam R$1.500 têm plano de saúde. Se você tem um plano de saúde no consultório, você é o seu próprio concorrente. Total. Se você, e assim, as pessoas acham, então vou fazer a carteira e eu vou migrar. Cara, vai migrar contigo? Claro, depende da especialidade, do contexto, mas... O paciente do plano é do plano. 10% dos pacientes vão migrar. Se você for, assim, muito diferenciado e for um plano que permita isso, que seja um público, 20%, mas não vai ter uma migração absurda, assim. Então, essa é uma crença... Primeira, que não faz sentido nenhum. Só que uma coisa que eu notei na tua história é que, assim, você questiona
tudo, você questiona as coisas, você questiona, é assim. Você pergunta para as pessoas, mas você absorve a informação e pensa, é mesmo? Tipo, eu gosto muito dessa professora, mas é mesmo? E daí você vai testando coisas, testando hipóteses, porque você quer seguir em frente e fazer. E aí, vários outros pontos que tu trouxe aqui na tua carreira foram isso também. Tipo, poxa, você pré-Instagram já tinha pacientes, já estava bem, já estava, sei lá, se a consulta já estava 600 ou 500 ou ainda 300, mas você já estava bem e aí você fez um outro movimento de disrupção que muitos médicos têm, a trava de, eu vou fazer aqui, o que vão pensar de mim, o que o colega vai pensar de mim? Tu falou isso, o que o colega da residência vai pensar de me ver medo postando. de julgamento, a gente tem medo de julgamento. Total, e aí você cruzou isso e você viu, uma outra arrebentação. E depois disso, você entrega, porque você foi preceptora de serviço e você falava para os residentes, olha, começa a fazer isso agora que vai ser bom para você, vai te gerar, vai ser uma mudança. Então dá para ver que tu tem esse padrão de questionar, ser disruptiva e nos pontos onde muitos falham, você segue em frente. Isso naturalmente gera algum atrito na tua vida, porque o prego que se destaca, ele sempre vai levar martelada. Então, acredito que tenha levado muito martelada e depois muitas pessoas, até pessoas que te martelaram, após ver o teu sucesso, pediram ajuda, amadurecido e te pedido ajuda. Nesse processo, quais foram as crenças que você sente que você teve que enfrentar e que você sente que pega mais forte nos médicos que estão também nesse movimento de crescimento? Tá, talvez eu vou fazer uma ordem cronológica das minhas crenças. Eu estava falando com você antes da gente começar a gravar. Meu bisavô foi motivo de eu ter feito medicina. Eu tenho vários médicos na família, inclusive meu pai. Mas meu bisavô, aquele médico... Esse é o médico raiz mesmo, né? De fazer parto em roça. Fazia todas as especialidades, né? Cirurgia de criança, adulto, clínico, tudo. Não, no tempo do teu bisavô devia ter no Brasil, 1940, assim, 1950. Devia ser CRM 40, assim, né? E ele era aquela pessoa que, assim, teve a ala do hospital da minha cidade, tem o nome dele, né? E, enfim, uma pessoa que sempre foi muito respeitada. E sempre foi falado muito dessa postura de sacerdote, porque ele é um sacerdote da medicina, porque ele é um exemplo. E eu cresci ouvindo isso, e eu nunca quis medicina. Eu fui empurrada para medicina no terceiro ano, porque eu ia muito bem nos simulados do ângulo. Então, assim, você é patinha dourada no ângulo, então você tem que fazer medicina. E, assim, minha família era médica, eu fui. Eu nunca fui vocacionada para medicina. E quando eu entrei em medicina, na semiologia eu vi aquela coisa da entrega, daquela coisa de você estar ali com o paciente, assim, você está doente, mas o paciente é mais importante do que você mesmo, sabe aquela coisa dessa entrega? Sim. E aí depois que eu fui percebendo o quanto que isso me atrapalhava, essa crença do sacerdote me atrapalhava no sentido que o sacerdote, ele não faz o que ele faz esperando algo em troca. Fisicamente falando, pensa num padre, pensa num bispo. Ele não faz algo para se sustentar. A igreja o sustenta, isso é o sacerdote. Mas medicina é a nossa profissão. E profissão é um trabalho que a gente faz em troca de meios para a gente sobreviver. Isso é profissão. Então, a primeira crença que eu tive que superar foi isso. Eu não sou uma sacerdote. Eu não sou 24 horas por 7. Eu não tenho que atender de graça se eu não quiser. Eu não preciso me desvalorizar no SUS se eu conseguir coisas melhores. Porque essa é a minha profissão. Assim como tem a profissão do advogado, do engenheiro, da faxineira. Agora eu vou viajar longe aqui, mas tu abriu uma porta. Na República de Platão, ele começa em algum momento definindo a questão do salário. Tem alguma conversa sobre o salário, sobre o porquê do salário, o que é o salário. O dinheiro, sal, né? Mas a ideia, ele não entrava nem de onde que veio e de onde vem a palavra, mas por que as pessoas recebem algo, por que o médico tem que receber por tratar da saúde do seu paciente. É justamente porque o objeto de trabalho dele é a saúde e ele tem que ter alguma recompensa por isso, e o salário existe para equilibrar isso, porque senão a coisa pode se desvirtuar, porque ele pode sentir que ele serve a algo sem
sem uma troca. E o salário, ele existe, o pagamento tem que existir para não corromper a alma do homem e não fazer com que ele tenha deturpações de ética e moral. Então, justamente, e pode parecer loucura, mas a gente vê que muito médico que se entrega hoje em dia, nesse sacerdócio, assim, nessa coisa, lá atrás, poxa, ganhava rios de dinheiro. Hoje tem muito médico que vive isso se martirizando, se culpando, e aí reclama, e aí sofre, adoece, não entrega o melhor para os seus pacientes, porque não está num bom estado de espírito, assim, porque, cara, é uma profissão, você tem que receber por ela. É isso que equilibra as coisas, mas te interrompia só porque tu Não, abriu mas assim é perfeito. Porque é justamente isso. A pessoa que é sacerdote em algo ali, então, nesse aspecto da religião, a igreja provê tudo. Provê a roupa, provê a comida, provê a casa. O padre não tem que ficar preocupando se ele vai ter comida ou não na casa dele, porque a igreja vai prover isso para ele. Agora, a gente, como profissional, a gente precisa que o nosso trabalho também seja a nossa subsistência. Isso não quer dizer que a gente não possa trabalhar de maneira voluntária, de maneira gratuita, quando isso é nossa escolha, não uma obrigação que foi introjetada na nossa cabeça. Então, a primeira crença foi: eu sou uma profissional de saúde. E eu preciso ganhar dinheiro com isso, porque é a profissão que eu escolhi. Né? Foi a primeira coisa que eu acho que me pegou. Depois, eu acho que eu tinha uma característica, eu sempre fui muito sensível. E eu sempre me entreguei muito, assim, em trabalho, assim, sempre. Eu fui bailarina, dava aula. Nossa senhora, eu sou médico de esporte, então a gente vê muita bailarina na formação na Unifesp, a gente tem muito contato com bailarinas, e depois de paciente, eu tive uma paciente só que ela é bailarina. Cara, bailarina é mais casca grossa do que lutador de MMA. Assim, é uma disciplina, uma exigência, uma pressão. Sim. Por estética, por tudo. Nossa. Por tudo. E aí, minha mãe tem uma academia de dança, eu dava aula de tudo. Então, assim, eu sempre tive uma relação muito precoce com o trabalho. E sempre fui muito sensível, até por conta dessa ligação com a arte, né? Com a dança. Então, eu tinha algumas coisas que talvez seja até uma coisa mais egocentrada mesmo. De eu falar assim, eu já falei isso para um preceptor. Esse paciente precisa de mim. Porque eu entendi ele, eu entendi o contexto, porque ele se sentiu mais à vontade. E isso me obrigava muitas vezes a atender de graça, sem poder, porque assim, eu tirava dinheiro do SAMU para colocar no consultório, porque o consultório não se sustentava. E eu comecei a atender paciente de graça porque o paciente precisava de mim. Até que uma supervisora me chamou, falou: o paciente não precisa de você, precisa de um psiquiatra. Precisa de um médico especialista em psiquiatria que atenda ela, não precisa ser você. Pode ser outro psiquiatra. Então, eu acho que, às vezes, a gente coloca também num local de importância de como se só a gente fosse resolver a vida daquele paciente em específico. E tem algumas especialidades que sofrem mais com isso. Então, cirurgião, às vezes tem aquela coisa de, eu vou ter mais cuidado com esse paciente que já é meu, oncologista, psiquiatra. Tem algumas profissões que a gente fica achando que tem que ser o nosso cuidado. Então, isso foi uma crença que também eu tive que superar. Cara, se tu não superasse isso, se tu continuasse fazendo dessa forma... Eu ia falir. Você ou ia falir, ou você ia entrar em um estado de tanto sofrimento que você não ia conseguir entregar o teu melhor. Você não ia conseguir ser a pessoa que hoje pode atender 20 pessoas de graça no tempo que você quer, gerando o valor que você gosta de gerar e estando em paz com isso. Então, a primeira crença talvez seja essa questão de sacerdócio e uma ideia que se tem, assim, que ganhar dinheiro de alguma forma é ruim, que assim, que prosperar vai corromper a tua alma. Uhum. Tipo, eu não sei de onde que se tira isso, eu não sei qual que é o fundo disso, assim, o que tu vê de fundo psicológico nisso nos médicos? Parece que tem coisa assim, essa questão de, eu vou ganhar dinheiro com sofrimento alheio, né? Mas não, você vende um serviço, você vai melhorar a vida da pessoa. Né? Então, se fosse assim, a gente não vai ter funerária? Não, funerária resolve um problema nosso. Tá, mas é um serviço triste. Tá bom, mas a gente vai precisar desse tipo de serviço. Eu acho que o médico que fica muito nessa questão mais, né, Madre Teresa ali, do sacerdote, dessa coisa de tem que ser eu que tem que ajudar, ele começa a praticar a medicina de um jeito tão exaustivo que ou ele burnouta, ou ele chega na consulta pra mim e fala assim, eu preciso fazer uma transição de carreira, eu não gosto de ser médico.
E aí eu vou cavucando, eu atendo muito médico, eu vou cavucando assim, e aí o cara começa a falar de medicina com brilho no olho. Você vê que o cara gosta, mas ele não gosta do jeito que ele faz, porque o jeito que ele faz está adoecendo. Atender 40 pacientes por dia me adoeceu mentalmente. Eu chegava em casa, eu deitava de roupa, a roupa que eu vim do CAPS, fazia visita, eu deitava 5h30 da tarde, eu estava deitada no sofá de roupa e minha esposa não conseguia nem pedir para eu tomar banho. Cansada, assim, parecia... Eu não sei nem explicar o que acontecia na minha cabeça. De tanta demanda. Hoje, às vezes, eu paro de trabalhar às 6, 7 horas da noite. Não é uma questão de tempo de trabalho, é qualidade de trabalho. Então, eu vejo muita gente se afastando da medicina, no sentido de, eu preciso fazer outra coisa, eu preciso fazer outra especialidade. Mas o problema não é a especialidade, o problema, muitas vezes, não é a medicina. São poucos que realmente não gostam do ofício. A questão é a maneira que está exercendo a medicina. Então, essa questão da pessoa começar a olhar que não é ela que vai resolver o problema, que qualquer pessoa que tem expertise dela pode resolver o problema, tira a gente dessa coisa mais egocêntrica de precisa ser eu. Eu que vou salvar... Né? Exatamente. Eu que vou salvar tudo. Então, essa foi uma crença que eu tive. Depois, uma que 100% das pessoas vão ter quando começa uma rede social, que é o medo de julgamento. Né? A gente tem medo de julgamento e eu demorei para entender que assim, eu não estava fazendo conteúdo pro meu colega aprender psiquiatria. Meu colega sabe o que é um ataque de pânico, ele não precisa ver meu Reels falando o que é um ataque de pânico. Eu estou fazendo aquele conteúdo para dona Maria olhar o vídeo e falar assim, olha, é isso, vou marcar consulta com essa médica, gostei do jeito dela. Demorou para virar a chave de que as pessoas que poderiam me julgar e de fato julgaram, não eram as pessoas que eu queria atingir com o meu Instagram. E as pessoas vão falar de qualquer jeito. Até uma coisa assim, se alguém tá escutando, tá pensando, o que meu chefe vai... Cara, oculta ele do teu Instagram, se você tem medo, assim. Mas essa coisa, acho é natural esse medo do julgamento. E tem uma questão junto também, que eu vejo que as pessoas ficam, é que eu ainda não sei gravar, é que eu não sei... Tipo, ninguém sabe fazer nada no início. Você se forma... Você não sabe ser médico, até a formatura, o momento que você se forma, eu não sei, eu senti que eu me tornei médico em algum momento no processo, antes de me formar eu já me sentia médico, só que tu tá sempre se tornando, né? Tipo, é algo que você nunca tá 100% pronto, porque o processo vai te deixando cada vez mais pronto, então você achava que tava pronto e você vê, cara, pera, nossa, agora antes eu não tava pronto. Agora eu tô. E aí vai ter um próximo momento que é igual. Eu acho que essa coisa de produzir conteúdo também entra uma questão de... A pessoa tem o medo do julgamento, mas também entra de novo um ego muito grande, que eu sou essa pessoa tão perfeita que eu não posso mostrar aqui publicamente que eu falho, que eu gaguejo, que eu erro. Eu não me permito ser até esquisito. Cara, se ficar meio esquisito o vídeo, meio estranho, talvez você só seja esquisito mesmo, mas talvez nesse processo você ache algo autêntico dentro de você que possa se conectar com outras pessoas e ajudá-las. E acho que no fim o propósito é a Dona Maria. Exato. E assim, eu vejo muitos profissionais, não só da área da saúde, outros profissionais também, que ficam reclamando de, nossa, porque agora tem que ficar fazendo conteúdo, porque antigamente era assim, era assado. Gente, essa lamúria só faz você perder tempo. Usa esse tempo para produzir conteúdo que vai te trazer paciente. Então, assim, é realmente a nova era. Não sei se daqui 10 anos vai ser Instagram, ou se vai ser TikTok, ou se vai ser o YouTube, ou se vai ser outro tipo de plataforma. Mas, assim, se é a onda do momento se é a maneira da gente captar cliente, é a maneira da gente fidelizar e de construir a nossa autoridade dentro da internet, vai ser por ali mesmo. Então, acho que tirar esse tempo da lamentação, de entrar na aceitação mais rápido, de realmente eu vou ter que ter um Instagram profissional e fazer conteúdo, e fazer do seu jeito. Não tentar imitar ninguém, né? Você pode ter referências ali de pessoas que você admira, mas ser você, de mostrar ali a parte humana também, além da parte médica, e de tentar fazer com que as pessoas se sintam próximas de você na rede social, que isso que é o que conecta de fato. Mas fica aquele perfil lindo lá, só lilás e branco, todos os posts, que tem cara de social media, que não tem não tem personalidade. Não vai vender. Né? O que vende é justamente a pessoa sentir você ali. Então, eu acho que precisa pular mais rápido esse murmúrio, essa lamentação. Até falar para a câmera, até olhar para a pessoa. A gente está em 2025, não sei quando que você estava olhando esse vídeo. As pessoas que nasceram nos anos 2000,
Elas estão formando esse ano. 2020 tem 25 anos, 24 anos. Essas pessoas nasceram já com internet, já nasceram já na época que já tinha celular mais fácil. Essas pessoas vão gravar vídeos muito melhores do que a gente que é millennium, que é geração Y. Então, assim, se você ficar adiando o seu começo, você que tem 30 anos, 40 anos adiando o seu começo, o pessoalzinho que está entrando na residência agora vai dar um pau na gente. Porque eles já sabem mexer no celular, já sabem editar vídeo muito melhor do que a gente. Então, assim, a melhor hora para começar o Instagram foi 2016. Depois desse come aí, galera, pausa para dar a avaliação de 5 estrelas, que é isso, você vai ser jantado por alguém que tem metade da sua idade. Eu gosto da frase que o melhor momento para plantar uma árvore foi ontem e o segundo melhor momento é hoje. Então eu gostei muito desse teu conselho de assim, para de ficar se lamentando, para de ficar reclamando, põe essa energia em algo produtivo. Então, olha, se você está reclamando, na minha especialidade tem que fazer Instagram, cala a boca, vai fazer alguma coisa útil. Se não quer fazer Instagram, então vai captar de alguma outra forma, vai fortalecer relacionamento com colegas. Existem outras formas que não só o Instagram de captar, mas não fica reclamando do jogo. É o jogo. Exato. Então, acha teu caminho, dá teus pulos, assim, mas ficar reclamando não vai levar a lugar nenhum. E se isso dói pra pessoa que tá escutando, é pra doer mesmo, né? E a única preocupação que a gente tem que ter é da gente ser ético e da gente vender coisas que vão, de fato, ter ROI para o paciente. O paciente vai pagar a sua consulta ali, mas ele vai ter retorno de alguma maneira na qualidade de vida dele, na saúde dele. A única preocupação que a gente tem que ter é aspecto ético, da gente estar ali trabalhando com PBE, com prática baseada em evidência. Agora, que a gente está sendo muito invadido, as redes estão sendo muito invadidas por pessoas que querem se aproveitar, né, de pacientes que não têm conhecimento ali, do charlatanismo, isso é muito verdade. E isso é mais um motivo para você estar na rede social. Você que é médico, é especialista, tem seu RQ, né, que é lead aqui do Exponencial, que acompanha o pessoal. Você é a pessoa capacitada para falar tá na internet. Aí você se ausenta e dá mais palco ainda pro charlatão. Então, assim, a gente tá na internet é um compromisso ético também. Cara, agora tu bateu num negócio que, assim, é uma crença nossa muito central em Exponencial, é que dá para prosperar sem trair a medicina. E por que isso? Porque existe uma crença em muito médico que a pessoa que prospera, a pessoa que está lá na rede social, que está produzindo conteúdo, que está educando o paciente, todo mundo é picareta, todo mundo é charlatão. Eu sei que, inicialmente, pessoas que ocuparam esse espaço, teve muitos que eram picareta, mas assim, você prosperar com medicina não significa que você matou a ética. O objetivo é justamente o contrário desse. A gente conhece, assim, centenas de médicos que prosperam muito sendo éticos. E são essas pessoas que têm que prosperar. E cada vez mais o paciente está ficando inteligente. Ele está detectando o que é aquele discurso frouxo, vazio. Ele está começando a entender quais são os impactos de longo prazo de algumas coisas, de algumas mentiras milagrosas que vendem para curar uma dor. As pessoas estão ficando mais inteligentes. E elas estão ficando mais inteligentes, porque elas estão, às vezes, acreditando em alguns picaretas e aí, infelizmente, isso tem consequências e aprendem com seus erros. Mas 2, estão aprendendo também porque hoje tem bons profissionais que estão ocupando essa arena. Tem bons profissionais que estão trazendo informação. Então, muito bem dito o que você falou. Se você é um bom profissional ético, olhar para a câmera também. Se você é um bom profissional ético, faz a medicina bem feita, baseada em evidência, se preocupa com o seu paciente, quer fazer o bem, é teu compromisso ético ocupar o espaço que é teu. É teu compromisso prosperar. Eu acredito demais nisso, porque senão fica essa coisa, na minha especialidade só se dá bem quem é charlatão. Cara, isso é uma baita crença que limita a pessoa também. E uma questão que limita muito o início é a questão do perfeccionismo. Isso tanto para a rede social, tanto começar o consultório. Vou começar o consultório, vai ter um espaço assim, uma sala de procedimento, uma TV de 80 mil polegadas, um teto rebaixado, uma parede ripada.
Cara, aluga aqui em São Paulo, que vocês têm de consultório que aluga por hora. Aluga um consultório por hora, faz ali, teve um ano de lucro, aí vai fazer o seu consultório, mas investe mais tranquilo. Você não precisa ter um consultório durante a vida toda. Eu tive uma sala alugada, agora eu aluguei um e reformei para ficar do jeito que eu queria, que minha esposa queria, mas ainda não vai ser o consultório que eu vou casar pro resto da vida. Eu ainda vou ter um consultório melhor do que esse. Então vai subindo aos poucos. A gente não precisa estar no melhor do que a gente sonhou pra gente. Vai subindo. Ô, Ju, a gente tem muito cliente, cara, que não tem essa sala própria, que às vezes ou subloca ou tá no cowork e fatura tipo 60 pau, 70 pau. A galera acha que assim, que eu não posso crescer e faturar bem se eu tiver num espaço que não é meu. Cara, tem gente que até certo ponto não faz sentido, às vezes, a pessoa ter um espaço próprio. Tem muito gasto. Vai pegar, às vezes, alguém de uma especialidade cirúrgica, que a pessoa não vai estar naquela sala o tempo inteiro. Cara, faz sentido ela ter aquele espaço o tempo inteiro se ela não tem outras pessoas que estão ali? Ou até se você trabalha parte do tempo com telemedicina. Tem gente que atende 80% da agenda com telemedicina. Ok, é legal eu ir para um lugar para atender, ter meu consultório para isso? Sim, mas é uma necessidade obrigatória para eu prosperar? Não. Eu noto que muitas vezes essa coisa de assim, essa desculpa de eu tô esperando para eu ter meu próprio espaço, muitas vezes é procrastinação e outras vezes quando a pessoa põe isso como uma necessidade antes da hora, é para mostrar para os outros, assim. E aí tem o caso das pessoas que querem por motivos, assim, que tu entende que fazem sentido. Ou é porque a pessoa quer muito ter seu espaço, sabe que isso vai ser um investimento, mas ficar usando disso como desculpa para não avançar é péssimo. E o outro, esse é um dos perfeccionismos, no sentido de, eu preciso ter essa clínica X. E o outro é a questão do não estou pronto para começar a rede social, preciso ter um social media, preciso ter a marca, começa gravando porque vai ser ruim no começo, não tem jeito. Pega qualquer pessoa que você é fã e olha o primeiro vídeo da pessoa. Não tem como, todo mundo começa ruim. Todo mundo. A gente fica bom fazendo. Isso no futebol, no violão, na medicina e gravando vídeo para a internet. Os posts também vão ser genéricos, vão ser ruins. Quanto mais você fizer, melhor você vai ficando. E uma das coisas que no começo também a gente demora, que a gente grava várias vezes a mesma coisa, porque a gente fica repetindo, né? Grava, não fica bom, grava, não fica bom. A gente perde muito tempo no começo, mas quanto mais você fizer, mais rápido vai ficar. E na questão dessa parte de marketing, não dá para fazer Instagram na hora que sobra tempo. Você precisa priorizar, precisa ter uma hora do dia para você fazer isso. Eu, no meu caso, eu já estou habituada a fazer de manhã antes do consultório, mas eu tenho a sexta de manhã inteiro liberado para isso. Eu tenho segunda tarde liberado para gestão de consultório e para gestor de tráfego também, de reunião. Então, assim, não é falar com a secretária no final do expediente quando dá tempo. Não, tem reunião fixa, gestor de tráfego, reunião fixa. Dia fixo de gravação de vídeo para YouTube, para Instagram. Então, assim, precisa ser prioridade. Se eu atendesse esses 2 períodos, eu ia ganhar 20 mil reais a mais no mês. Só que eu entendo que esses 2 períodos são importantes para fazer gestão do meu consultório e gestão da minha rede social também. Então, partir desse ponto é importante. E outro ponto que eu vejo de erro. A pessoa investe R$1.000 de tráfego e está ganhando uns 15 mil por mês. Beleza. Aí ela passa a ganhar 45 e tá investindo os mesmos 1.000. Cara, tira o negócio do bolso. Poxa vida, se você investiu 1.000 e chegou até os 45, não é o mesmo 1.000 que vai te levar para 200. Então, assim, as contas fixas do consultório vão subir conforme você vai crescendo. E faz parte. Se você fica travando isso, seja com funcionário, seja com prontuário, seja com qualquer coisa, vai travar seu crescimento também. Então, a gente tem que... às vezes o médico gasta... com bobeira ali, da BMW de 500 mil reais, mais uma plataforma ali, que vai ter um aplicativo junto com o paciente, que vai custar ali R$1.000 por mês. Aí o cara, não, muito caro. É que o povo não faz cálculo, assim. Isso eu acho esse exemplo que tu deu de investe R$1.000 quando ganha 15 mil, ganha 40 mil e investe os mesmos. Eu acho também um absurdo olhando isso. Eu vejo às vezes pessoas que têm um consultório que grande parte da demanda é criada por tráfego pago, e daí eu vejo a pessoa está faturando 200 mil e ela tem um total de gasto em marketing de 6 mil, e disso daí 13 e pouco é equipe, 2 mil e pouco é mídia. E daí tu vai fazer um cálculo de quanto está custando cada cliente, né? Quanto está custando cada paciente ali, e tu vê que
tá custando muito barato, dá muito retorno. E aí a pessoa fica sofrendo com, cara, como que eu faço para crescer? Tipo assim, tem uma alavanca clara aqui na tua frente. E outra coisa que as pessoas não investem é conhecimento, é estar em rodas de pessoas que estão falando a mesma língua, porque senão tu fica só na rodinha dos que estão no mesmo pessimismo, que não vai dar certo, tá. Só que do que tu falou, que é um negócio que eu achei muito legal, é assim, esses dias aí, esses 2 turnos, sei lá, 2 dias dariam 20 mil. Mas se esses 2 turnos fossem dedicados a atender somente, será que tua hora teria esse valor e será que você teria gerado essa demanda? Então, tu entrou aqui num ponto que eu acho, assim, muito importante, que é rotinas de gestão. Tem gente que tem um horário para falar com a secretária que, assim, qualquer coisinha que surgir, eu desmarco meu horário com a secretária para, sei lá, encaixar a academia, encaixar um paciente. Qual que é a mensagem que isso passa para a secretária? Que ela não é importante, que aquela reunião não é importante, que aquele momento não é um rito essencial da cultura do negócio. Conta como é que é a tua gestão aí de segunda a sexta, que eu acho que isso vai ser uma... Como é que é a tua rotina de segunda a sexta, porque acho que vai ser uma aula isso que tu já trouxe. Bom, tem um momento que eu separo para produção de conteúdo, para gestão. Como que funciona isso na tua agenda? Hoje é o seguinte, é que mudou muito minha rotina por conta de eu ter mudado para Floripa, né? Primeira atividade da manhã, academia. 6 da manhã, na academia. Aí eu volto, tomo banho, tomo café, tudo mais. Aí antes de eu começar a atender, eu zero meu WhatsApp. Então, geralmente, eu começo a atender ali 9 horas da manhã justamente para eu zerar meu WhatsApp. Porque a demanda da psiquiatria pode ser urgente. Então, faço receita, laudo. As receitas azuis e amarelas preciso enviar por Sedex. Então, tem que fazer todo o trâmite de correios. Eu ouvi um negócio muito legal num podcast teu uma vez, que tu envia para o paciente, que tu envia a receita e o código de rastreio, porque tu sabe que o paciente precisa de uma receita especial, ele às vezes é uma medicação para ansiedade e ele fica ansioso de não saber quando a medicação chega. Exato. Eu achei isso muito legal, me marcou, porque isso é mostrar que você está preocupada com a experiência do paciente. É porque quando você passa uma consulta, e aí você quer testar o tratamento, né? Você acha que vai ser a resolução. Você fica ali esperando a receita. Então, o paciente passou em consulta, vai ter o código de rastreio, que ele vai acompanhando onde a receita dele está, qual cidade que está, se está chegando na casa dele. Então, de manhã, eu faço toda essa parte burocrática, tenho um atendimento, aí geralmente, antes da hora do almoço, tem um primeiro post. E eu que faço tudo, eu não tenho social media mais. Mandei minha social media embora esse mês, porque o conteúdo tem que ser... A gente é o conteúdo. E aí, toda consulta, que o paciente solta uma pergunta que eu acho que é um conteúdo, eu tenho um to-do list, que é de graça da Microsoft, e aí eu coloco alguma frase que o paciente falou que vira conteúdo. Então, o tempo todo, eu estou pensando em conteúdo. E não é de maneira forçada, é natural. O paciente faz uma pergunta, eu falei, cara... Ontem um paciente falou assim, a nossa terapia está dando ROI. Tá dando virou ROI conteúdo. Onde? Fala aí, tá dando retorno onde, né? E aí virou conteúdo. Terapia tá dando ROI. Então, o tempo todo que eu tô na consulta, eu já tô pensando em conteúdo. Então, terminei o bloco de atendimento de manhã, eu já tenho o conteúdo da manhã. Aí eu almoço, tudo mais, respondo o WhatsApp de novo. Então, depois do almoço, eu tenho outro período outra meia horinha de WhatsApp. Atendo à tarde menos, que aí eu tenho reunião de outra empresa que eu também sou sócia, que é uma clínica, que é a BeHealth. Então, eu tenho bastante reunião à tarde, geralmente, da clínica, que são mais de 100 psicólogos, então tem bastante demanda. E na segunda-feira eu tenho reunião com a minha secretária para a gente ver rotina, para a gente ver tempo de atendimento, né? Se está tendo demora, como que está o fluxo. Às vezes tem algum post específico que a gente tem tudo traqueado, que vem de Mindchat e tudo mais. Olha, esse post deu muito bom para o paciente. Tu usa muito ManyChat para... E tu tá usando tráfego pago também ou tu tá só no orgânico? Não, uso o tráfego pago. Uso o MindChat e também, assim, alguns stories, assim, eu coloco. Hoje tá tranquilo a sua agenda? Assim, no sentido de WhatsApp dela, da secretária. Ela fala, não, hoje tá tranquilo aqui. Aí eu coloco nos stories link para agendamento e faço algum storytelling para falar para a pessoa agendar. Então, eu não vou ficar fazendo CTA para agendamento se minha secretária tá super afogada. Então, a gente se comunica o tempo todo, mas segunda-feira a gente senta. Então, esse criativo aqui teve mais agendamento a partir desse criativo. Vou repetir o modelo com o cabelo preso. Esse criativo aqui não deu bom. Vou falar do mesmo tema correndo na praia. Então, a gente pega o que não está dando certo, melhora e vai só fazendo replicações daquilo que está funcionando.
Então, na segunda-feira é minha reunião com a secretária junto com o gestor de tráfego. Então, o gestor de tráfego, ele está junto com a secretária e contigo nessa reunião, e quem faz a parte de análise de mídia é o gestor de tráfego, ele te traz essa análise de mídia e aí bate com a secretária se realmente rolou o agendamento. Seria essa triangulação. Essa triangulação. Né? Justamente para não ficar, eu estou investindo... essa questão do controle dos dados, né, que é uma das coisas que vocês mais pregam aí no exponencial, é muito importante, porque senão fica assim, eu estou colocando 4 mil de tráfego por mês. Isso é muito ou pouco? Depende. Quantos pacientes que fecharam a partir desse tráfego? Fechou 3 pacientes. Então já se pagou. Então até tá pouco. Vamos aumentar. Às vezes as pessoas perguntam assim, qual que é o teto? Quanto que eu devo investir de marketing? Assim, tem um percentual fixo? Cara, não tem um percentual fixo, assim, é muito contextual, mas o céu é o limite. Se está dando retorno, pode investir, só que tem que entender o quê? Tu vai investir e isso vai trazer um retorno. O retorno ele pode ser imediato ou pode ser ao longo do tempo. Pode ser que o custo para adquirir um cliente, ele é o custo da consulta, mas esse cliente ele vai te gerar... é enorme. Vai ser um LTV enorme. Só que, mesmo isso sendo muito saudável, uma pessoa não pode alavancar só nisso, porque senão ela vai empatar, ela tem que pagar as contas. Então, ela tem que achar um equilíbrio. Só que daqui a pouco, no ponto que ela achar um equilíbrio, ela tem um fluxo de caixa. Aí, se ela tem fluxo, ela pode... E daqui a pouco, se ela tem um lead, um custo de lead, que o lead já se paga no primeiro mês, e ela já tem um fluxo de caixa, e esse lead que já se pagou no primeiro mês, ele vai ter recorrência, aí a pessoa tem uma máquina de gerar demanda, assim, ela pode crescer infinitamente. Aí qual que vai ser o teto do marketing? Bom, vamos olhar aí para o resto. Tem que ter o prolabore de quem está ali, vai ter os teus gastos fixos, vai ter o que é variável, vai ter... Dentro dessa estrutura toda, dependendo do quanto faturar, teu orçamento de marketing ele pode ser 50% e tu vai estar gerando lucro e crescimento. Então, é tudo muito contextual e tem que olhar dado. E uma coisa que fez diferença no Instagram foi social selling também. Uma pessoa conversando ali, todo mundo que entra. Hoje já tem ManyChat também para isso, é seguidor, já recebe uma mensagem, mas há uma continuação das conversas ali, como se fosse eu, assim, dando orientações, lógico que não médicas, mas tentando levar para consulta. Esse social selling, esse processo de social selling dentro do Instagram, quando que foi que tu começou ele? Como é que foi achar essa pessoa para fazer isso e confiar nela porque, cara, isso eu acho bem difícil. Então, a minha equipe, basicamente, são pessoas próximas a mim desde sempre. A minha sócia dos infoprodutos que eu tenho de mentoria, do Dominante TDAH e o Laboratório de Psicoterapia Avançado. É uma das minhas melhores amigas de infância. Conheço ela desde os 5 anos, ela é jornalista, trabalhou... Ela vendia curso de branding e aí ela virou estrategista. Ela era expert e virou estrategista. A minha secretária principal ali, né, é minha cunhada. A minha social selling, eu tentei procurar em todas as empresas e nada fazia sentido, nada era doutora Ju, eu queria alguém muito doutora Ju. E aí eu contratei a melhor amiga da minha esposa, que é biomédica, e estava numa situação ali, tendo filho e tudo mais, estava em casa, e ela me conhece muito, porque ela é amiga. E aí expliquei como que é o trabalho, ela sabe do jeito que eu falo. Então ela chama, oi meu bem, é do mesmo jeito que eu chamo. Ela tem as mesmas, ela tem hora que eu leio a conversa, eu não sei se fui eu que falei. Muito bom, muito bom. E aí, um desafio enorme achar alguém assim. E aí se tem alguma mensagem muito, muito problemática, ela me manda para saber, até por questões jurídicas, ela sabe quando passar para ti, né? E aí de vez em quando eu entro, mando uns áudios em algumas conversas, leio ali por cima, mando uns áudios, né, para ir com a minha voz. Então o processo de social selling, assim, para venda foi fenomenal, assim. Mas é dificílimo, você tem que treinar alguém do zero. Eu te interrompi, não te deixei falar da tua rotina, que eu achei muito interessante, quis entrar. Não, mas basicamente é isso. Eu atendo quase todos os dias. De manhã eu atendo mais, de tarde é muita reunião, por conta da BeHealth, que é outra clínica que eu sou sócia. E eu separei um dia para gravar vídeo, mas eu faço conteúdo o tempo todo. O tempo todo eu estou fazendo conteúdo. Meu voo foi cancelado de manhã. Eu fiquei respondendo caixinha de pergunta em vídeo. A caixinha de pergunta que eu respondo em vídeo, eu já baixei e eu vou postar durante o mês essas caixinhas, que o Story some. Mas vai virar Reels, essas caixinhas de pergunta. Então, o tempo todo eu estou fazendo. Eu pego um conteúdo que dá certo, faço de outras maneiras. O conteúdo que deu muito bom, eu repito daqui uns 6 meses de outra maneira, com outra roupagem. E eu mandei a minha social media embora, porque ela era praticamente uma designer, assim. Mas não tava com o meu jeito, eu falei, agora eu que vou fazer tudo. Vai ser vídeo sem legenda, vai ser tudo sem edição. Post vai ser eu fazendo pelo Stories mesmo, com foto ou com fundo preto e escrito.
E assim, as minhas visualizações aumentaram em 600% em 3 semanas. Depois que eu mandei minha social media embora. Então, assim, a gente não precisa gastar no começo. Né? Dá pra gente fazer a gente. Eu acho que eu não daria conta de ser minha própria social media 1 ano atrás. Mas hoje que eu tenho mais tempo, atendo menos, tá sendo, inclusive, algo que eu nunca senti antes no Instagram. Eu tô tendo prazer de estar fazendo conteúdo. Cara, é que assim, uma boa social media, ela tá dentro do negócio, ela tá respirando o teu negócio, ela tá olhando, ela tá entendendo, ela tá vendo conteúdo, tá vendo que as pessoas... ela tá observando tudo isso. As pessoas confundem isso de achar que social media é igual designer, né? Sim. Eu contratei uma agência, e aí eles fazem 3 posts para mim aqui por semana e tal. E aí, como é que são os posts? Tô achando muito genérico. Tá, mas e tu troca ideia com essa pessoa, ela entende como você é, ela entende a tua personalidade. Não, ela me fala uns temas assim, eu só aprovo. Cara, não vai bombar o negócio, não tem personalidade ali, não tem autenticidade ali. Sim. E assim, quando você acaba se colocando mais, vai ter a parte não negativa, a parte que faz parte, né, da questão de hater ali, de você dividir opiniões. Essa semana eu postei o circo da suplementação. Dessa medicina integrativa, não da medicina integrativa real, mas a medicina integrativa que pede 140 exames. É que a medicina em si, ela é integrativa. Já é integrativa. A medicina integrativa não existe. É uma mentira que criaram para vender charlatanismo, assim. Tem os nomes aí, dá para falar? Será ou eu sou processado se eu cito nomes? Não cito nome. Não posso citar nomes? Então não vou falar. Veio uma paciente, eu fiz um post por causa disso. Ela chegou com 20 cápsulas, 140 exames. E eu falei assim, cara, o circo da suplementação. Veio esse nome, eu fiz isso, e aí, logicamente, eu sofri hater de todos os médicos longevos, integrativos, que apareceu meu post. Mas, ao mesmo tempo, eu conectei muito com as pessoas, com os profissionais, inclusive, que pensam como eu. Então, ao mesmo tempo que eu perdi muita gente, porque, né, eu ofendi eles na cabeça deles, apesar do post ter sido respeitoso, eu puxei para perto de mim pessoas que compartilham, que comungam dessa mesma ideia. Então, Ju, assim... Obrigado por trazer essa baita oportunidade, que eu vou até falar para a câmera aqui de novo. Se você é médico ortonanomio molecular aí, sei lá, essas coisas aí... Ozônio, faz sangria no paciente cada vez que vai pedir um exame, já abandona esse podcast, sai fora, se segue Exponencial, para de seguir também. Porque pra gente não é interessante, nem pra você. A gente vai falar coisas que vai te ofender e tal. Segue a tua vida e a gente tá aqui com os médicos sérios. Boa? Isso. Agora eu não sei nem o que eu falo depois dessa. Mas assim, basicamente é isso. Eu acho que quando a gente fica muito com medo, a gente entra muito nessa questão do neutro, de não ofender ninguém, de ter muito medo, de não sei o quê. A gente, lógico, tem que tomar cuidado, porque ali a gente tá exposto, né? A gente pode levar processo, tudo mais. Ali você é médico também. Mas se fica uma coisa muito morna, que você vê em todos os perfis de Instagram de todo mundo que tem a mesma especialidade que você, não vai converter. Porque o que vende é o que você é. E as pessoas têm isso, né? Se identificam. É porque você treina jiu-jitsu. É porque você é casado com uma mulher. Então, a própria sexualidade, no meu caso, é uma coisa que afasta muito e traz muito também. Né, de pessoas que né, não respeitam, não aceitam, deixam de vir em mim porque sabem que eu sou casado com uma mulher, e a outra parte, o contrário, assim, não, eu vim até você porque eu tô sofrendo por conta da minha sexualidade. Então, assim, aquilo que você é vai afastar e vai aproximar pelo mesmo motivo. Sim. Mas é muito mais fácil a gente ser constante na verdade daquilo que a gente é, porque seria muito difícil eu ficar num personagem nos próximos 10 anos ali no Instagram e vendendo uma coisa que eu não sou. Sim. Né? Então, acho que a postura tem que ser de médico, sim. A gente tem que tomar cuidado com palavreado, com coisas, porque a gente é visto como autoridade ali, mas não dá para ser um personagem, porque senão a gente não vai dar conta de ser longevo nessa produção de conteúdo. Eu vejo que tem gente que fala assim, como você deve fazer, como você deve agir, e tem médicos que compram assim esse playbook da forma de ser. Só que se a forma de ser é algo que mata você, cara, não tem sentido nenhum. Fazer conteúdo vai ser muito chato. Você vai sentir, cara, o que eu tô fazendo aqui? Não vai ter nenhuma... não vai ser original o negócio. Não vai conectar, e se conectar, vai conectar com pessoas que não são tão parecidas com você. Então, o desafio é ser você e determinar
dentro daquilo que você é, o que você quer expor, porque a gente também não está falando aqui de tipo, eu vou mostrar toda a minha vida, todos os meus problemas, todos os meus conflitos. Não, eu também tenho que ser estratégico no que eu mostro de quem eu sou, e cada um tem seus Exatamente. limites de tipo, cara, o que da minha vida eu quero manter 100% privado e o que da minha vida eu quero expor e faz sentido eu São expor. recortes, né? A gente escolhe o que tem muitos colegas que não postam de jeito nenhum foto dos filhos por uma questão de proteção. E eu acho que, né, se a pessoa não sente a vontade, não é certo nem errado. Isso aí é pessoal, né? Cada um tem algumas especialidades que mostrar o corpo faz sentido. Porque o próprio corpo da pessoa vende, no sentido de nutrologia. Se o cara é todo bombado, todo trincado, talvez faça sentido ele postar foto de sunga. Ah, Jô, eu não acho ético, não acho certo. Tá bom, mas ele vai vender mais que você que posta foto só de camisa. Então, assim, tem algumas áreas que a exposição vai ser bem-vinda nesse sentido, né? Que é aquele médico mais blogueirinho, olha o que eu tô comendo, olha onde eu tô, Maldivas, que não sei o quê, vai acabar vendendo mais. Só que aí esbarra naquele limite, assim, qual que é o meu limite? Por exemplo, os meus pacientes, eu tenho muitos pacientes que são adictos. Então, nenhum tipo de confraternização, onde há vinho na mesa, onde há qualquer tipo de drink na mesa, eu vou tirar foto e vou postar. Acho problemático? Não, eu não sou adicta. Então, não teria um problema eu ter uma foto lá brindando com vinho. Só que você é exemplo, Mas né? eu sou um exemplo ali. Então, é um respeito até para eu não ser um gatilho para esse paciente. Então, eu não acho legal eu postar foto com pouca roupa, porque eu posso ter pacientes ali que estão vendo que são hipersexualizados por conta de uma hipomania. Então, não acho legal pouca roupa, não acho legal bebida alcoólica. Então, tem várias coisas que o meu público pede para que eu me recolha. É o meu limite. Não estou falando que psiquiatra não pode postar foto do chopp, mas é uma coisa que cada um vai ter que ali de aumentar o volume, diminuir o volume conforme vai sentindo aquilo que faz sentido para si. O teu público pede que tu se recolha, só que aqui eu vou botar assim um afastamento disso, dessa frase, porque assim, você tá percebendo o seu público e entendendo quem você tem que ser para. Meu público nunca me pediu isso, eu faço isso. Não, mas é uma leitura muito inteligente, assim, é tipo, o que eu sinto que o meu público pede de Juliana, porque no fim é você que determina seu público. Então você entende assim, pro meu público isso daqui é importante, isso daqui é congruente. Eu acho que essas são perguntas, assim, essa é uma reflexão que ela é bem profunda, ela parece não ser, mas é uma reflexão bem profunda e que acho que pouca gente fez, assim. Era o que meu público, o que vale a pena mostrar pro meu público? O que vai fazer com que eu seja para eles? Porque ali você já está sendo um agente de mudança. Dentro do teu Instagram você está sendo um agente de mudança, tanto no processo daquela pessoa que te conhece a tua cachorrinha, piroca, como é que é? Piroca não, né? Piroca. Piroca, minha cachorra. A cachorrinha piroca é muito engraçado. Pituca e purunga, eu tenho duas. Purungo, pitoca e purungo. Pituca. Pituca e purungo. Difícil, né? Eu juntei os dois e falei piroca, nada ignora, faz parte. Pituca e purungo. Então a galera conhece eles, chega até você já conhecendo, só que depois o paciente, até a manutenção do vínculo e até no pós-consulta, cada vez que a pessoa estiver ali, ela lembra de você. Então, aí também faz sentido você ser algo congruente e que possa ser um agente de transformador positivo, Sim. né? E uma coisa que o médico geralmente não pensa, né? Eu vejo ali o Instagram como trabalho social também. Eu tô ajudando pessoas que nunca vão pagar consulta, mas que vão ter acesso à informação que às vezes o médico do plano ou o médico do SUS não tem tempo de dar, né? Não é que não sabe, é que não tem tempo de fazer. E outro ponto, ali eu vejo paciente 12 vezes no ano, às vezes 4 vezes no ano. O paciente está me vendo todo dia. Ele sabe o que eu estou fazendo, o que está acontecendo, e eu mostro imperfeições. Isso é muito importante. Essa vida filtrada de blogueiro, de influencer, ninguém aguenta. Então, o avião cancelou, postei que o avião cancelou. Ah, deu pedra no rim, não fui no congresso, ia ser palestrante no congresso, não fui, pedra renal. Falei, galera, internada aqui, pedra renal, não sei o que, não sei o que lá, bebam água, não sei o que. Manda um coração pra doutora Ju. Então, assim, eu vou mostrando a vida real também. Ah, tava indo pro trabalho, o pneu furou. Falei, galera, quem conhece uma borracharia aqui perto de mim, não sei o que. Então, isso também aproxima, porque vê assim, cara, a vida de todo mundo tem problema também. Pequeno ou grande, tem, né, de desafios. Então, fiz a mudança de casa.
Mostrei desde a primeira caixa que entrou na casa até a casa ficar pronta. Então, o paciente ele vai se sentindo, né? Na verdade, o seguidor, né? Mas que pode ser um paciente. Ele vai se sentindo quase que parte da sua vida, porque ele está dentro da sua casa. Sim. Sim. Ele está dentro da sua casa, ele está vendo o processo de mudança. Nossa, chegou o móvel. Ele viu. Então, assim, lógico que existe um limite pessoal. Mas se for um perfil profissional de o que é ansiedade, o que é transtorno do pânico, agende sua consulta, o que é TDAH, não vai vender. Doutor palestrinha. Né? Não vai vender. Então, o perfil profissional precisa ter conteúdo pessoal também. Seja o seu esporte, seja o seu casamento. Precisa ter vida ali, além do profissional. Porque senão não vai conectar. Então, é isso que eu vejo de que foram os maiores problemas. Eu nunca tive uma questão de escassez, igual eu vejo muita gente tendo, porque eu peguei o hype da psiquiatria, né? Final da residência tava pandemia, então eu peguei o hype da psiquiatria, a mudança para telemedicina, então eu nunca tive um pensamento de não vou ter pacientes, nunca tive isso. E tu acha que o fato de você nunca ter esse pensamento, você acha que as pessoas que têm esse pensamento, elas tomam ações que fazem com que esse pensamento se concretize, ou você acha que não faz diferença ter? Eu acho que as pessoas nem fazem, as pessoas não fazem nada. Porque a partir do momento que a minha agenda, que está de 2 meses, passa para 15 dias, eu falo assim, para tudo, cancela a minha agenda de hoje, vamos olhar o que está acontecendo. Ou o comercial tá ruim, não estou convertendo, ou o tráfego tá ruim, ou tem alguma coisa da experiência que está muito ruim. E a pessoa, essa palavra assim, muitas pessoas podem levar muito como mentalidade de escassez, mas cara, não é coisa coach, real. não é coisa de coach, não. É uma coisa real. Sim. E se for coisa de coach, é uma coisa boa se a gente olhar. Cara, isso é uma coisa real. Como que essa mentalidade, o que você faz isso? Porque você não tem essa mentalidade. Você vai atrás, você busca, se tiver alguma coisa, não tô tendo demanda aqui, cadê os pacientes existem, vou buscar. Você disse que a pessoa que tem essa mentalidade de escassez, ela não faz nada. Porque assim, é muito mais fácil a gente justificar, né? Nossa, tá difícil, né? A crise, aí o Lula, Bolsonaro sendo preso, e ano que vem ano de eleição, o Brasil parou. Aí, ó, esse Trump aí, louco, mas já assim, era. A pessoa é mais fácil para quem? É mais fácil para a pessoa porque ela vê o problema, ela justifica o problema em relação ao contexto, como se tivesse ruim para todo mundo. A minha cabeça, assim, tem 220 milhões de brasileiros, fora, né, ainda tem os brasileiros que moram fora, que estão ganhando em euro e dólar. Fica mais fácil ainda pagar minha consulta, que eu miro neles. Meu tráfego é inteirinho para o exterior. Eu não ponho tráfego quase no Brasil. Então, assim, atendo muito brasileiro de fora. Eu fico pensando assim, cara, desses 220 milhões, não tem 80 pacientes para pagar esse mês? Eu preciso de 80. São 220 milhões. E de 220 milhões, 20% tem algum problema de saúde mental. Cabeça todo mundo tem, né? E problema, assim... Então, assim, aí eu falei, se eu não conseguir 80 por mês de 220 milhões, é porque eu tô fazendo alguma coisa muito errada. Então, eu puxo muito pra mim. É porque o Lula... Eu quase falei palavrão aqui, mas... Foda-se os dois. Vou falar o palavrão que eu pensei. Foda-se os dois, entendeu? Eu não tô nem aí pra política. Eu tenho assim, o que eu posso fazer? O que eu estou no controle? É até um pouco de estoicismo isso. Né? No sentido, não vou ficar preocupando. Dicotomia do controle. Que está no meu controle e que não está. Exato. Eu acho essa ideia muito... Eu carrego isso muito pra mim, a dicotomia do controle, que é a ideia do epiteto, que é, cara... o que está no meu controle, eu vou fazer. O que não está no meu controle, eu vou saber que acontece, mas eu vou pensar, beleza, quando as duas coisas se cruzarem e houver uma intersecção, eu vou saber diferenciar qual parte eu posso agir e qual parte não tenho que fazer. Eu posso olhar a temperatura, eu vejo a previsão do tempo, vejo que vai chover. A decisão de sair de casa com guarda-chuva, ela é minha. Né? Mas fazer parar a chuva, cara, isso eu não posso. E tem muito médico que tá assim, sofrendo. Hoje tá chovendo, blá, 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 que é essa questão de... Tu falou, a pessoa, é mais fácil pra pessoa culpabilizar o externo e justificar. E nunca vai ter um momento que você vai ter zerado as possibilidades, né? Eu lembro em Jabuticabal, a primeira vez que eu listei os psicólogos da cidade, tinham mais de 60. Eu mandei carta, à mão, pros 60, falando do meu serviço. À mão, escrito, não impressa. Então, olha só, quem está escutando assim, se te olha e vê, pô, a Ju, ela estourou, ela teve sorte, ela isso, aquilo, pra ela é muito fácil, ela já nasceu boa gravando e não sei o quê. 60 cartas escritas à mão para outros profissionais.
200 podcasts se autoconvidando. Fui em 12, 13. Para você que está escutando e às vezes reclamando, qual foi a quantidade de ações que você fez para mudar isso? Assim, eu não estou falando só de post, então, estou falando quantas pessoas você entrou em contato, quantas pessoas você mapeou para entrar em contato. Então, é muito fácil eu ver um resultado e falar que, tipo, as pessoas gostam de atribuir o sucesso dos outros à sorte e, às vezes, seu próprio fracasso ou estagnação ao azar. Mas no final das contas, cara, são histórias que a gente conta, porque sorte e azar a gente vai esbarrar com elas, sim, na nossa vida em diversos momentos. É navegar e fazer o melhor disso. E a gente vê, às vezes a gente se compara com o palco do outro, né? Sendo que no bastidor tá quebrando pau ali, tá fazendo um monte de ação. Eu não fiz nenhuma ação em Florianópolis ainda de marketing. Então, para janeiro, eu já contratei que eu trabalho num shopping. Os elevadores todos do shopping vai estar à minha cara em janeiro. Por quê? Janeiro é o mês mais hypado de Floripa. Você vai chegar no Multi-Open Shopping lá, o lugar que vai estar à minha cara na porta do elevador. Você vai ser obrigado a me ver. Com um QR Code do lado. Então, assim, queria gastar 20 mil reais em plástico e elevador? Lógico que não. Né? Se pudesse ser de graça, eu gostaria. Mas, assim, a gente tem que investir pra gente sair. Senão, assim, se você está estagnado, é porque você está decaindo. Cara, até quando fala em investimento em mídia, as pessoas pensam só em rede social, mas out of door, né? Tipo, essa ideia de você ter tipo o elevador do shopping, cara, é um ótimo lugar. Tem um cliente nosso muito querido que é de Joaçaba, a gente foi lá visitar ele recentemente, Diego Anselmini, até se estiver escutando, um abraço. Ele tem uma clínica, ele é cardiologista, é super legal a clínica dele, uma casa super bonita lá. E é numa esquina onde dá um engarrafamento em um certo horário do dia. E aí ele pegou o muro e ele botou uma baita propaganda da clínica, dos serviços e tal. É tipo, outdoor. E dá ROI, as pessoas batem o olho, vem assim. Então, a gente tem que pensar também o que não é óbvio que pode me trazer retorno, né? Tipo, tu pensou em várias frentes aí. O marketing físico, o marketing digital. Porque, assim, quem mora em cidade grande gosta de resolver os problemas de maneira mais fácil e simples. Para mim, a pessoa que trabalha no shopping, né, a pessoa que está ali visitando o shopping, para ela é muito mais confortável ser atendido no próprio shopping do que ir para outro lugar, para outro bairro. Então, assim, vou colocar minha cara até ficar cansativo, até para mim. Então, eu vou olhar e falar, nossa, puta, não quero ver mais minha cara no elevador. Até lá vai ficar. Então, até eu martelar, porque eu sou um rosto novo lá. Então, precisa estar minha marca estampada. Em Jabuticabal, as pessoas me conheciam. Em Florianópolis, as pessoas me conhecem. Então, não dá para parar. Ô, Ju, então, para aquelas almas que estão escutando e estão pensando assim, cara, às vezes eu acho que eu culpo demais externo. Às vezes eu realmente podia tomar mais ação. Para a pessoa que está assim, com esse nível de consciência de que tem algo que ela pode mudar e que ela mesmo se trava, assim. Aí eu tô indo além da tua análise enquanto pessoa, até tua análise como psiquiatra. O que tu diria para essas pessoas, assim, para ressignificar isso? Acho que fazendo pitch de vendas para você. A única forma da gente se sentir seguro em uma coisa que a gente ainda não sabe é estar do lado de pessoas que já estão passando por isso e ter mentores que já sabem um caminho que a gente tem que seguir. Então, é muito difícil a gente combater com insegurança fazendo aquilo que vem na cabeça. Tudo que eu fiz foi batendo muito a cabeça. Se eu tivesse um mentor do meu lado, desde o começo, me dando assim um passo a passo, um acompanhamento, igual a Exponencial faz, teria sido bem menos sofrido psiquicamente e eu teria gastado muito menos grana. Então, eu acho que para combater, a gente tem que estar num meio onde o papo seja esse aqui do podcast. Então, o grupo, a mentoria, né, tudo aquilo que eu já participei de mentoria de carreira e tudo mais, é um ambiente de crescimento onde todo mundo está focado em crescer. Não tem aquele, medicina tá ruim porque o censo que 2035 vai ter 1,5 milhão de médico. Que tenha 3 milhões. Quanto mais médico, melhor. Porque pior vai ser o serviço e melhor é você. Ponto final. Chega de mimimi, paga uma mentoria e faz o negócio acontecer. Você tem 5 anos para fazer o negócio acontecer. Em 5 anos, os problemas da sua vida vai estar resolvido. Não vai ter SUS, não vai ter plano de saúde, você é dono do seu próprio negócio, você vai ter dinheiro pra caramba para investir, para poder viver de renda e você vai fazer medicina por prazer, por hobby. Então, assim, resolve a vida em 10 anos e acabou. E vai curtir a vida, faz viagem longa. Então, é isso. Entra na mentoria, faz exponencial e pronto.
Pô, baita, esse pitch aqui foi lindo, não foi programado, mas Não foi, lindo. viu? Eu tô vendo pros caras aqui. Esse negócio, o ambiente modifica tudo. Tu tá nos ambientes certos, escutar as coisas certas, escutar as pessoas certas. É que você aprende com o erro do outro também, não é só dar o caminho das pedras, porque vai ter coisa que mesmo a mentoria, eu vou entrar na mentoria em janeiro, gente. Mesmo eu estando na mentoria, talvez uma coisa que funcionou pro outro psiquiatra não vai funcionar para mim. Porque talvez o psiquiatra estava no ponto A e que você levou pro ponto B, e talvez meu ponto A seja um pouquinho acima até do ponto B do outro psiquiatra. Uhum. Então, assim, vai ter coisa que vai ser no teste, vai ter coisa que a gente vai aprender com o erro do colega, vai ter coisa que a gente vai compartilhar os mesmos programas ou o mesmo prestador de serviço. Então, esse ambiente de crescimento é impressionante. E aí o crescimento, de fato, é exponencial, né? Porque ele não é diretamente proporcional a quanto mais a gente vai fazendo, melhor a gente vai ficando. Tem aquele efeito de juros compostos igual é de investimento financeiro, né? A gente vai colhendo mais frutos do que a gente achou que a gente ia colher, porque vai tendo esse efeito acumulativo. E eu tenho um lance interessante nesse negócio do ponto A até o ponto B, e do ponto onde você tem uma inflexão, um grande crescimento. Tem pessoas que vai ser muito rápido, tem outras que não vai ser tão meteórico assim. Só que para todas as pessoas que estiverem agindo e pegando feedback e otimizando e mudando, não tem como a situação não ficar melhor. Só que acho que aqui também vale sempre um alinhamento de expectativa com nós mesmos, assim. Eu falo, acho que todo mundo enfrenta isso. Eu enfrento isso também, de às vezes querer as coisas rápido demais. E vai ter coisa que vai ser rápido, vai ter coisa que não vai. Vai ter gente que vai ser muito mais rápido, vai ter... Às vezes para você não vai ser tão rápido assim. E também... Cara, pouco importa, assim. O que importa é tá andando, né? Exato, tá numa rota. E eu vejo um processo de mentoria, assim, que tem aluno que ele já vem com o solo pronto ali. Eu falo que eu só dou a bênção. Vai florescer, vai ser rápido. E tem aluno que eu tenho que fazer todo um trabalho de mexer no solo para ele estar preparado para eu plantar. Que eu nem 6 meses não dá tempo nem de plantar ainda. Por conta justamente dessas questões de crenças, de experiências passadas. Às vezes a pessoa tá passando um divórcio, tá com outras prioridades, filho pequeno, não consegue participar de aula, não consegue colocar em prática, ou às vezes tem um bloqueio enorme com rede social. Então, assim, o crescimento, ele é muito individual porque você pega pessoas em fases diferentes. E tem pessoas que já vêm ali com a árvore prontinha. Você vai parando ali arestas de gasto, vendo questão de gestão, o que dá para melhorar, para ter, inclusive, mais árvores ali em volta da árvore principal. Então, assim, o processo de mentoria, e por isso que essas mentorias que são de grupo, mas que têm ações individuais, são importantíssimas justamente porque o ponto A e o ponto B são diferentes. E se não tiver essa individualização, aí faz curso gravado de gestão de consultório. Porque se não tiver essa individualização, não faz sentido fazer mentoria, não é mentoria. Né? Mentoria tem que ter o mentor vendo o seu caso e te dando esse caminho, essa trilha, essa bússola para o seu negócio, né? Para o seu momento. Inclusive para o tempo que você tem, o dinheiro que você tem para investir. Né? Então, acho que a pessoa que está insegura, não dá para ela fazer as coisas sozinha. Ela tem que estar numa mentoria que tenha pessoas ali que já passou por isso dando a trilha. Total. Tem muita gente querendo fazer, mas não sabe o caminho. Assim. Às vezes eu brinco que a gente de certa forma, mapa, bússola, e a gente ajuda a pessoa a encontrar seu canivete suíço no caminho. Porque a pessoa tem que ter ferramental. E aí, quando tem uma pessoa que ela já tem o ferramental, que ela já tem o canivete suíço, ela já tem todas as ferramentas, para pessoa que é bom profissional, entende o impacto que tem um paciente bem tratado, se preocupa muito com o cuidado do seu paciente, essa é a pessoa que eu vejo que mais cresce, que a coisa mais vai. Por quê? Porque faltava conhecimento de coisas de negócio. Tipo, é a questão, você que não sabia o que era abrir uma PJ, mas já se importava com o teu paciente. Porque esse passo a passo de se tornar um bom profissional, se tornar bom tecnicamente, se importar com o seu paciente, esse é o alicerce da medicina. Eu acho que se você não tem isso, você não é capaz de ser bom médico, boa médica. E a pessoa que tem isso... Cara, aí o resto é tipo detalhe que tu vai apertando aqui e ali e no fim gera uma inflexão na curva. E de ser um processo contínuo, né? Porque também é um problema, a pessoa sai da mentoria, ela tem um resultado fenomenal e depois ela entra no platô, isso é completamente previsível, inclusive, mas aí ela acha que ela já sabe tudo.
né? E ela Sim. começa a fazer tudo sozinha. Então, de questão de fazer novas mentorias ou continuar num processo de mentoria é muito importante, porque as coisas se atualizam. O que dava certo de tal pré-pandemia não dá certo mais. Esquema dos lançamentos antigos, que você vendia qualquer coisa porque o CAC era super baixo, muito pouca gente. Agora tem muita gente na internet. Então não dá para você parar de se atualizar. Isso é sobre medicina ou sobre gestão também. Né? Não é só sobre... Tem algumas pessoas que são muito bitoladas academicamente, né? Então vai em 10 congressos no ano, mas não sabe nada de gestão e tem aquele apreço a coisas antigas. Ah, não, mas meu prontuário não é eletrônico. Cara, mas Tipo, prontuário eletrônico, se o meu paciente me liga, hoje eu consigo ver o prontuário no meu celular e eu consigo saber o que ele está tomando. não, se a pessoa me falar isso, eu vou perguntar, e você anda de carroça? Você vem pra cá como? Veio de Uber, meu querido? Então você é hipócrita. Exatamente, porque se não tem jeito da gente frear. Ah, porque eu não uso IA. Cara, tem que usar. A gente tem que Claro. aprender. É o novo. E a gente tem que estar. Isso vai comprar tempo. Não tem nada mais importante do que a gente comprar tempo pra gente. Então, é mais ou menos isso que eu penso sobre, né, o que eu tenho feito na minha carreira. Eu me considero recém-formada. Eu me formei em 2017, mas eu terminei psiquiatria em março de 2022. Então, tenho 3 anos de psiquiatria. Pra mim, isso é recém-formado. Cara, é impressionante, assim, o quanto já construiu de coisas, assim, nesse período. Não é... Você é outlier. Só que quando eu olho alguém que tem grandes feitos, uma pessoa que faz coisas que eu vejo, pô, animal, eu tento entender, assim, o que, que eu posso aprender dessa pessoa e o que, que tem de comportamentos aqui que pode ser replicado. Então, às vezes, provavelmente muita gente, principalmente gente próxima tua, teve inveja do teu sucesso, porque normalmente é a pessoa próxima que tem a inveja do sucesso. A pessoa que olha de longe tem mais a admiração. E se alguém está escutando e tem qualquer sentimento desses, cara, olha pra Ju e pensa assim, o que que ela fez? Tipo, cara, eu achei fenomenal esse exemplo assim de, ó, 200 podcasts que eu contatei, 60 cartas que eu enviei, sabe? Cara, começa a mapear o que que eu posso fazer de ação, porque não tem resultado sem ação e você vai pagar o preço agora ou depois. Agora você vai pagar o preço porque agir, tipo, é caro, te desgasta, né? Tu tem que ir atrás, tem que ter intenção, tem que fazer, tem que aceitar não, vai tomar vários nãos, várias coisas vão dar errado. Tu não ouve todas as histórias de tudo que deu E tá tudo errado. bem. Tá tudo bem, vai dar errado mesmo, muita coisa, já aceita isso assim, de início, assim, vai ter vários nãos. Só que se você não fizer isso agora e ficar culpando o mundo externo, vai ter depois um preço a se pagar. E o preço que se paga depois vai ser justamente com a tua liberdade, porque comprar tempo não vai mais ser possível, porque a gente vai se amarrando se colocando algemas de ouro, né? São as algemas de ouro que daqui a pouco, eu deixo para depois, eu já tô com uma dívida disso, daquilo e tal, eu quero ter um padrão de consumo XPTO, que eu nem sei por que eu quero, às vezes nem é porque eu quero, às vezes é porque eu acho que eu tenho que querer pela pressão que os outros me colocam, e quando eu vejo eu tô assim, naquela coisa que, para que eu tô fazendo isso afinal? E muita gente deve se identificar nisso, só que isso leva para um desgosto no fim, só que ontem era o melhor dia para plantar árvore, né? E tem uma meta, né? Eu tenho uma meta muito importante. Eu coloquei na minha cabeça, minha mãe é professora, meus pais são divorciados. Minha mãe, eu sempre ouvi minha mãe reclamando muito de dinheiro. E não tem jeito, o professor vai reclamar mesmo, né? Porque eles ganham muito mal. Eu cresci muito com essa coisa do dinheiro é escasso. Porque era escasso. E aí, depois que eu formei, que eu vi a possibilidade de dinheiro real, eu falei assim, eu quero me aposentar aos 40 anos. E assim, eu declarei pra minha vida. Não é um aposentar de parar de trabalhar, é um aposentar de liberdade financeira, né? Meus rendimentos vão pagar minhas contas e eu vou trabalhar só por hobby. Eu declarei isso pra minha vida. Não tem nada mais importante do que isso. Vou mudar, vou gastar uns 100 mil no consultório. Beleza, vende meu carro. Minha esposa tem o carro dela, a gente viaja no carro dela, e eu vou pro consultório, se eu não for de Uber, se tá trânsito, eu tenho a bicicleta elétrica. Ou seja, por mais que você esteja faturando bem, você não está ostentando nada, não. Você está... O meu meio de combustível, hoje o meu meio de transporte, se tá chovendo é Uber. Mas eu moro 10 minutos do shopping. Tem ciclovia da minha casa até o shopping. Eu vou de bike elétrica. Vou vendo natureza.
Vou contemplando, pra mim é um momento que eu vou fazendo respiração. Legal. Ó, deu até um ban. Ah, Acho que a gente falou alguma coisa proibida aqui. A voz do divino. Cara, tem um livro do Morgan Housel, que é a Psicologia Financeira, com eu já certeza li. já leu. Capítulo 7, Liberdade. Né? E dele fala isso, o que, que o dinheiro é? Liberdade. Liberdade de quê? Fazer o que você quer, com quem você Sim. quer, por quanto tempo você quer. E acho que é isso que o dinheiro compra. Só que ter a pessoa que compra a Mercedes não é a pessoa que tem os 600 mil reais. É a Uhum. pessoa que gastou os 600 mil reais. Então ele traz muito essa Sim, ideia de que você comprar coisas, às vezes, se você quer, porque faz sentido para você, é ótimo. sim. Mas se faz sentido para você, assim, o que, que você quer para sua vida. Mas caso você está fazendo coisa só para impressionar os outros, você tem que se questionar. Então é muito legal se perguntar assim, qual que é a minha meta, assim, o que, que eu quero para daqui a 10 anos? E não se comparar com outras pessoas, porque, assim, eventualmente, os meus colegas de residência, colegas de faculdade, eu vejo anualmente eles viajando pra fora. Anualmente. E eu não tiro férias, não sei, faz uns 2 anos por conta de infoproduto, assim, que eu não tirei férias nos últimos 2 anos. E eu coloquei pra mim, dar uma segurada nesses gastos que eu vou ter muita oportunidade de ficar uns 5 anos assim mais tranquila, viagem nacional, férias menores, tudo mais, e de ter um estilo de vida sustentável onde não existe o sextou. Todo dia é bom, não é sexta-feira que é boa, todo dia é bom. Todo dia é bom o suficiente, eu não preciso do final de semana. Mas o final de semana é ainda melhor, porque aí eu ainda não trabalho no final de semana. E tenho mais tempo de qualidade com a minha família. Mas de não ser movido pelo sextou, só sábado e domingo que é bom, que aí enche a cara. Não tenho isso na minha vida. E tô dando uma segurada mesmo em relação a questões de luxo, de carro, de viagem. Todo mundo gosta de viajar, todo mundo gosta de ter um carro bacana. Mas eu prefiro segurar agora para com 40 anos, eu vou trabalhar o tanto que eu quiser e eu posso viajar todo ano sem fazer dívida e tá tudo bem. Então, são escolhas mais difíceis, lógico, mas que no futuro próximo eu vou agradecer muito por eu estar fazendo esses pequenos sacrifícios, né? E são muito pequenos, né? Porque eu tenho uma ótima qualidade de vida. Então eu tento me blindar em relação a essas comparações, né? Eu não fiz casamento, por exemplo, meu casamento com minha esposa foi eu, ela, um cartório, os nossos amigos ali. Fiz um churrasquinho, custou 4 mil reais. Não gastei 100 mil reais numa festa, porque não fazia sentido. Talvez umas bodas de 10 anos faz sentido dar uma festona, com não sei o quê. Isso, e assim, para quem tá ouvindo, se faz sentido para você, Exato, eu não tô. beleza. Isso Não é aqui juízo de valor. não é juízo de valor, gente. Uma coisa que eu odeio na internet, desculpa palavrão, hoje eu tô falando palavrão porque é com médico, né? Quando é com paciente eu não falo. É cagação de regra. Eu Ah, odeio isso. Então, assim, eu tô falando que serviu pra mim e são sacrifícios que pra mim tá fazendo muito sentido, mas que pra você pode ser que não faça. Mas é mais ou menos isso que eu acho uou. que a gente falou bastante coisa. E assim, ó, quero que tu fale aí, até faça assim, até o jabá para os psiquiatras, assim, o psiquiatra que tá começando consultório, o psiquiatra que tá já fazendo consultório, o que que tu tem para falar para eles e como é que é, o que que tu tem para entregar para eles, psiquiatras, psicólogos, conta um pouquinho Isso. aí. Eu tenho uma mentoria de carreira também, mas que também tem a parte técnica que chama Laboratório de Psicoterapia Avançado, onde tem supervisões semanais, tem aulas teóricas também e de atualidades, então não é para formação da psiquiatria, é de atualização de temas quentes, assim, de temas novos. Tem hot seats comigo, que são momentos ali de cadeira quente, né, onde as pessoas vão conversando sobre dificuldades na carreira. Tem mentoria individual comigo, que a gente chama de sessão bússola, justamente para traçar o seu caminho aí para sua carreira. E é um ambiente de networking, né? Por isso que é psicologia e psiquiatria. Domingo agora a gente vai ter um evento presencial da turma se encontrar, mas esse evento esse ambiente colaborativo, interdisciplinar entre psicólogos e psiquiatras. Então, quem quiser conhecer, vai lá no Doutora Ju Psiquiatra, me pergunta, fala que você viu aqui no podcast, que a gente marca uma call. Eu não vendo. Eu explico o que é e você vê se faz sentido para você. Eu não gosto de ficar empurrando coisas, até porque eu não quero que você gaste um dinheiro que você não tenha por esse momento. Se fizer sentido, vai ser muito bem-vindo. Bom, muito legal. As pessoas, elas odeiam que vendam para elas, mas todo mundo adora comprar. Então, se a pessoa tá comprada na ideia, Sim. vai na fé. E ó, hoje é dia 13
de novembro. Só para deixar claro, é dia 16 de novembro que vai ter o domingo, teu evento de domingo, né? Isso. 16 de novembro. Esse podcast vai ao ar em 2 semanas, então quando a pessoa escutar já vai ter passado o evento. E quando que é o próximo? Tem data já? Não tem data, a gente marca próximo de congressos, então eu fiz um encontro em Fortaleza, que foi depois do Brain, tá tendo um congresso agora da Artmed, então eu sempre pego os maiores congressos da área e a gente faz encontros ali para aproveitar a viagem. Né? Então, aí a gente sai junto, fica junto, como é sempre, eu prezo por turmas pequenas para todo mundo se conhecer, eu conheço todo mundo, sei quem tem filho, quem não tem, quem mora onde, então é algo que eu gosto desse contato próximo, para mim faz sentido, né? Eu não faço isso não é uma mentoria que eu faço para escalar e ganhar milhões, não é esse o objetivo é ajudar as pessoas a se conectarem, né? Acaba que o retorno financeiro acaba vindo, mas não é escalável do ponto de vista de colocar 1.000 pessoas lá dentro. Não é o objetivo. Assim, eu vejo muito valor nessa coisa mais presencial, mais contato. A gente vê que a pessoa é real, a gente troca ideia. Eu gosto muito, assim, desse tipo de coisa. Então, eu nem frequentei o evento, mas também recomendo que você frequente, porque muda quando tu vê pessoas conversam, vê as pessoas fazendo, te dá uma outra energia. Sim. E onde é que as pessoas podem te encontrar, Ju? @doutora Ju Psiquiatra, tem todas as minhas informações. Eu também tenho o Instagram da mentoria, mas vai no Doutora Ju Psiquiatra, que lá tem tudo. Me chama lá na DM. Fala que você viu o podcast, para você não falar com o social selling, falar comigo. Fala assim, chama a Doutora Ju, quero ela. Show. Galera, um abração pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei pra caramba, eu achei muito legal. Eu achei que ficou bom, hein, cara. Eu gostei. E geralmente eu sempre acho, olha a crença. Eu sempre saio de podcast assim, acho que não foi bom. Essa é a primeira vez que eu tô saindo, falei, cara, acho que foi maneiro. Pô, tomara que, assim, que realmente bata, né, com a expectativa. Porque quando vê os que tu acha que não foi bom, são super bons, assim, no fim, não? Vai bater sim, porque a gente... Foi uma mentoria gratuita hoje aqui, ué. Cara, eu gostei, assim, pra mim também foi uma mentoria gratuita, um puta aprendizado. E pra quem tá em casa também, galera, ó, avaliação de 5 estrelas, segue lá a Ju, segue Exponencial Med e segue o teu caminho. Cresça. Um abração, exponencialistas, e até a próxima. Um beijo. Acho que foi bom, cara. Cara,